Fala, galera! Muito bom dia, né? Acho que agora estamos de dia ainda. Estamos aqui novamente para gravar um podcast, agora com dois colegas aqui de profissão também, que a gente se conhece faz, o quê, uns 5 anos? Já faz 5 anos já. Bastante tempo. E o interessante dessa vez, cara, é que eles são um casal, cara, e ambos trabalham embarcado. Pois é, eu fico pensando como isso é possível. Na verdade, eu fiz até uma enquete lá no Instagram e acho que a maioria respondeu sim, cara. Vou até verificar depois. Mas, assim, é possível e, tipo assim, toparia entrar nessa coisa de relacionamento à distância um pouco, talvez, eu diria. Porque vocês acabam se vendo mais pouco, talvez. É isso mesmo. E é isso aí. Então, vamos lá. Vamos se apresentar a galera aqui. Lucão. Vamos lá, gente. Meu nome é Lucas, beleza? Sou oficial de náutica. Casado há 2 anos e meio, né, amor? 2 anos e meio. Eu sou a Carla, eu sou subchefe de máquinas. E é isso, nós já estamos juntos há 5 anos. Nesses 5 anos, 2 anos e meio de casados. E é isso, vida louca. Como é que vocês se conheceram assim, cara? Foi em terra ou foi a bordo? Como é que foi o início lá de tudo? Então, como todo um bom relacionamento, né? A gente começou com amizade. Na verdade, uma inimizade que se tornou amizade, né? Eu tava estagiando no barco, inclusive no barco que o Rodrigo também estagiou. E aí, durante esse estágio, a gente se conheceu como colegas de profissão e naquela época podia sair, né, para a terra e tal. E a gente, como bons amigos, saíam juntos. E aí a gente bebia, curtia e tal. E um belo dia, numa dessas saídas, um ficou com ciúme do outro e descobrimos que era amor. E estamos juntos. Sem nada até então. acontecia antes. Nada. A gente era muito grudado, eu e o Lucas. No começo, na verdade, ele não gostava um pouco de mim, que eu era meio marrenta. Mas a bordo a gente tem que vestir essa capa às vezes, gente. É normal, mulher, enfim. E aí ele me achava muito marrenta, mas a gente começou a sair. E aí o Lucas era solteiro, eu também. Vamos pra terra, vamos se divertir. Até que um dia o Lucas ficou com a menina em terra e eu fiquei com ciúme do caramba. E a gente não tinha nada. Chegou a bordo, a gente teve uma DR sem ter nada. Nenhum compromisso, nem nada. E aí a gente... Ficante como ficante, né? Entendi. E aí a gente começou a perceber que aquilo não era só uma amizade, né? Que tinha muito mais. Só que como no navio a gente acaba... o Lucas ficou quase 1 ano a bordo, né? Na praticagem. Então você fica muito carente. Então a gente queria muito ter certeza das coisas. E a gente acabou deixando isso pra fora do navio. Quando terminou a praticagem dele, que é o estágio, a gente começou a sair, começou a se conhecer de outras formas. E aí, estamos aqui até hoje. Mas legal que você falou assim que, vamos deixar isso pra fora do navio, né? Porque como é que era essa coisa da relação de vocês dentro do navio? Depois, já que vocês já descobriram que estavam se amando, né? Eu diria assim. Né? Como é que era essa coisa dentro do navio? Tipo, era tranquilo? Tinha alguma restrição de empresa, alguma coisa assim? Não é que tem uma restrição, mas quando você é estagiário, né? O Lucas era praticante na época, você fica com receio. Eu vou me envolver com um praticante, aí vai que a empresa não quer contratar ele por ele ter tido envolvimento com alguém a bordo. A gente não sabe como funciona, né? O cérebro das pessoas que estão ali por trás. Então a gente fica com um certo receio de se envolver a bordo e não misturar as coisas mesmo. Apesar do Lucas ser de náutica, eu ser de máquinas, já não mistura nada mesmo, porque a gente é bem segregado, né? Você trabalha a bordo, sabe como é que é isso. Cada um vive ali meio que no seu mundinho. Né? Uma rotina diferente. A rotina é bem diferente. E aí a gente não queria meio que misturar as coisas mesmo. Entendi. E as pessoas às vezes têm, né, uma certa maldade de achar que porque a gente está a bordo, fica muito tempo a bordo, que ali é uma libertinagem. Não é assim. A gente tá ali para trabalhar e tem que focar no trabalho. Sim, e não, isso é muito verdade, né? Mas, assim, é claro que no tempo de folga, a gente acaba tendo relação, assim, com as pessoas mesmo, assim, né? Normal, de amizade ali, de trocar ideia. E no caso de vocês, eu não sei, vocês se relacionavam a bordo também? Tinha essa coisa assim? Sim, a gente assistia filme, conversava muito, a gente conversava sobre tudo, né? Tanto que a gente começou a namorar, o Lucas sabia tudo da minha vida e eu sabia tudo da vida dele, inclusive os podres, assim, a gente sabia tudo da vida um do outro. O que é bem legal, porque eu acho que um ponto principal para um relacionamento e para um relacionamento dar certo é a amizade. Nós somos amigos. Ontem aconteceu uma coisa engraçada. A gente estava no camarote lá no Rio, na Sapucaí. No carnaval? No carnaval. E eu tava sem aliança. Porque eu esqueci aqui no banheiro e fui sem aliança. E aí uma moça perguntou pra gente, falou assim, nossa, vocês
vocês são o quê? Aí a gente é casado. Ela, nossa, mas nem parece que vocês são só amigos. Falei, mas nós somos amigos. Nós somos muito amigos, inclusive. Tem que ser. Senão não funciona. Pode crer. Essa coisa da aliança é uma... Vocês conheceram o Natsk? Eu conheci. Pois é, eu fiz uma live também com ele esses dias, assim, e ele também tava sem aliança, né? Porque a bordo tem essa coisa, assim, de você evita usar justamente pra poder prevenir acidente, né? Se você pegar o teu dedo ali, você pode cortar, pode perder o dedo e tal. Eu não uso nada a bordo. Brinco, aliança, eu tiro tudo. Só Pois na é, hora né? de ir embora. Pode crer. E aí a esposa dele tava assistindo a live também, ela, porra, cadê a aliança, assim, né? Foi engraçado, assim, porque realmente, como você falou, cara, eu acho que a bordo é profissionalismo ali, a gente tá ali pra trabalrar. É claro, tem trocação de ideia, né? Tem muita, Mas, tem assim, muita resenha, eu acho um pitoco, Sim. dominó, pra distrair. Entendi. E, Lucão, como é que foi a tua visão, assim, na época que você era praticante? Você tinha medo, assim, de alguma coisa acontecer? Cara, assim, ó, quando a gente tá estagiando, tudo que a gente faz é praticamente pra meio que fazer a base ali pra você ser contratado, né? Inclusive, a gente praticou junto e a gente trocava muitas ideias sobre... A gente falava... né, sobre coisas técnicas, óbvio que é o normal, mas principalmente sobre relacionamentos. Porque como eu já estava lá antes, então eu conhecia as pessoas melhor. E isso eu acho que a bordo é uma das maiores dificuldades, né? Conhecer quem está ali a bordo. Para quem está chegando num barco novo, a maior dificuldade não é só conhecer o navio, mas conhecer as pessoas que você está trabalhando. Porque você vai estar num espaço confinado. E aí, essa relação que ela falou, da gente não saber o que estava passando na cabeça das pessoas, eu acho que era o que mais me preocupava, entendeu? O que o comandante ia pensar, o que a empresa ia pensar, tá entendendo? Se o cara foi lá para estagiar, para, né, se preparar para trabalhar e foi e se relacionou, entendeu? Eu tinha um pouco de medo em relação a isso. Tanto que no começo a gente meio que escondeu esse afeto aí. Mas depois, cara, depois que e foi engraçado porque contratado foi de boa. A gente escondeu e algumas pessoas ficaram muito surpresas quando viam que a gente tinha um relacionamento. E é até engraçado que algumas pessoas chegavam a mandar mensagem. Nossa, mas vocês estão namorando? Tipo, sim, gente. Qual o problema disso? Sim, já entendeu? suspeitava ali antes, assim, porque... Rodrigo algumas pessoas já o desconfiavam. Rodrigo faz parte dessa história também. É. Ele tava nessa época aí também com a Ele gente. também estava estagiando, né, junto com o Lucas. E aí eu vi ele, tipo assim, tratando a Carla de uma forma diferente. Ele falava assim, porra, Lucão, não sei o que e tal. E aí... Eu falava, não, pô, nada a ver, nada a pô, ver, nada a ver. nada a ver. Ah, tá Aquela viajando, pô, sai história de fora. sempre ali, né? E fugia, tá ligado? Mas você sabe que uma coisa que é engraçada, que essa convivência que as pessoas perguntam muito assim, poxa, mas vocês ficam tanto tempo juntos, não tem um ciúme, o Lucas embarca com outras meninas e tudo mais, e como é que é? E é engraçado porque essa experiência, ela meio que preparou a gente pra gente entender, eu sou mulher, eu trabalho a bordo, e não significa porque eu sou mulher que eu trabalho a bordo, que eu tô ali disponível pros caras. Então, por que as mulheres que estão no barco do meu marido têm que estar ali disponível pra ele, entendeu? Então, não é assim. Isso me fez quebrar um pouco o paradigma de ter ciúme de acha uma que outra mulher a bordo. rolava esse preconceito assim? Muito. Ainda Na tua rola cabeça. até hoje. Não, acho que eu ainda digo rola na até cabeça, por exemplo, das mulheres que têm marido embarcado. De achar assim, eu tenho um amigo que um dia desse ele falou assim, hoje nós somos super amigos, eu conheço a esposa dele, mas ele chegou pra mim e falou assim, quando eu comecei a embarcar, minha mulher não sabia que tinha mulher a bordo, porque eu não falava pra ela que ela tinha ciúme. Eu falei, sim, vem cá, é porque a mulher de vocês acha que porque a gente tá a bordo, a gente tá ali disponível pra vocês, não é assim não, cara. Manda tua mulher me respeitar também. Então eu tenho que respeitar também as mulheres. O Lucas trabalha hoje com uma imediata que é linda, eu acho ela linda, maravilhosa e tá tudo certo. Não vou ter ciúme por quê, gente? Não faz sentido, não faz mais sentido na minha cabeça, sabe? Se tu parar pra pensar, eu acho que a gente tem esse preconceito de a bordo, né? De que acha que as coisas vão acontecer diferente do que aconteceria aqui em terra. Sim. Mas Exato. talvez seja um trabalho de escritório, né? Sei lá, isso. principalmente da nossa parte aqui de náutica, seria um trabalho de escritório mais ou menos ali, né? A gente meio que tem que ter consciência. É uma coisa que a gente tá ali pra trabalhar. O foco é esse. Pode acontecer, aconteceu comigo e com o Lucas, sim, mas a gente era solteiro. A gente não tava ali, a gente, entendeu? Não tinha aquela coisa de... A gente não tinha um relacionamento fora de bordo e tal, ter uma traição. Não existiu isso. Sim, sim. A gente era solteiro e acabou. Tanto que, se você é solteiro, encontrou uma gatinha solteira a bordo, vá lá, meu filho, vai em frente. Verdade. É porque o que ela tá falando aqui é que acontece muito com as pessoas que a gente conhece a bordo, entendeu? As amizades que a gente faz a bordo, muitas pessoas falam que tem a dificuldade de ter um relacionamento com pessoas de terra por conta disso, entendeu? Tanto a pessoa que tá lá em terra tá achando que a pessoa de bordo tá fazendo alguma coisa e vice-versa, entendeu? Então, assim, eu acho que, como todo relacionamento, a confiança, ela tem que ser mútua.
entendeu? Então, existe a possibilidade disso dar certo, dependendo das duas partes. Entendi. Bom, legal. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Em relação a... Beleza, você conheceram e tal, e depois você foi pra uma outra empresa, certo? Então, antes vocês tinham um relacionamento ali a bordo na mesmo navio, certo? E depois foi pra uma outra empresa. E tem até um colega que aconteceu a mesma coisa também. Como é que foi isso, assim? Essa coisa de escala, como é que dá pra fazer acontecer? Porque tem empresas que ficam com mais dificuldade de você mudar a tua escala. Como é que foi a tua decisão, assim? Vocês conversaram juntos? Foi uma coisa assim, decisão de casal? Caraca, como é que foi essa parada aí? Teve uma DR ali pra poder... Teve. Mas como a gente sempre fala, né? Foi uma DR saudável, né? Porque eu acho que todas as decisões, principalmente depois que a gente casou, todas as decisões na nossa vida profissional e pessoal, a gente passa ali por um crivo vocês estão casados já, né, cara? A gente tá casado, então... Não era mais... Pois é. E aí, namoro, assim. A decisão que partiu dentro de mim, assim, essa decisão de sair da empresa foi principalmente para poder aproveitar essa onda que o mercado tá crescendo, né? Do offshore. Né? E poder explorar novas possibilidades, né? A escala diferente já era antes, porque assim, depois da praticagem, né? Eu fui contratado e aí eu fui para os empurradores. E aí nos empurradores... Só pra galera entender, o que é exatamente o empurrador? Porque até agora eu falei de navios, né? Falei de offshore, que é aquela galera que trabalha dando assistência, né? Às plataformas de petróleo. Agora tem outro tipo de embarcação aí, que eu acho que não é muito comum, empurrador. Comenta um pouco sobre isso aí rapidinho. Normalmente a galera confunde empurrador com rebocador, né? O rebocador portuário todo mundo já está habituado, que são aqueles que fazem a atracação e desatracação dos navios, né? Tá, então ele ajuda o navio a, estacionar, né? Tipo isso. Esses são os rebocadores. O empurrador, ele é diferente. Eu gosto de fazer analogia com um caminhão. É como se fosse um caminhão, só que a carreta tá na frente. Entendeu? Ele empurra. Exatamente. Daí o nome empurrador. E aí é uma logística também de granel. Ele leva madeira, aço e bobina de aço, celulose e madeira. E eu trabalhei na linha dos empurradores, que transportava madeira. Entendeu? E aí a gente pode até depois postar alguma coisa aí mais ilustrativa, mas ele funciona basicamente assim, ele tem uma barcaça e o navio. O navio acopla na barcaça e ele leva e vira um navio inteiro, entendeu? Inteiriço. Quando a gente chegava no porto, tinha uma barcaça já pronta, a gente desacoplava e acoplava na outra barcaça. Então era como se fosse um processo bem dinâmico assim, e aí essa linha fazia 12 horas, né? Era 12 horas só de navegação. Então, pauleira, né? Fazendo atracação e desatracação toda hora. Exatamente. E como o Rodrigo sabe, a gente que é de náutica, de máquina não, mas quem é de náutica sempre participa na cabotagem, né? De todas as manobras. Então, tipo assim, tu tirava teu horário de serviço, daqui a, 3 horas tinha uma manobra de atracação. A manobra de atracação demorava um pouco mais, e aí tu já tava emendando no outro serviço. Então, cara, tinha vezes que ficava mais de 48 horas aí sem dormir direito, entendeu? Só dando uma cochilada de 2 horas, 3 horas. A escala era 14x14. Exatamente. E como a minha era 60x60, a gente sempre conseguia se ver. Pô, então legal aí, essa coisa que você falou. E tinha uma coisa legal também naquela época, que não tinha pandemia ainda, que como a gente podia ir em terra, o que acontecia? O navio que eu trabalhava, ele às vezes fazia uma estadia muito longa. Por exemplo, a gente pegava trigo na Argentina e ia levar lá para Recife. E o navio demorava uma semana para descarregar o trigo em Recife. Aí o Lucas desembarcava, ele ia pro navio e ficava uma semana lá comigo. Porque ele já conhecia todo mundo, já era meu esposo ou meu noivo na época. Então, os comandantes adoravam ele. Não, fala pro Lucas vir pra cá. Legal. Já que tinha essa relação ali, entendeu? Deixa eu te fazer essa pergunta. Como é que é isso? Tipo, muita gente perguntou isso também. Você pode levar o seu cônjuge a bordo, assim? Tem essa liberdade? Então, depende muito da embarcação, da empresa, do comandante, depende de vários fatores. A empresa que eu trabalho é muito tranquila em relação a isso, os comandantes também não tem problema nenhum. Mas por quê? Porque no navio a gente tem um conforto maior. Os nossos camarotes são maiores, são suítes, a gente não divide banheiro, é diferente do empurrador, diferente do offshore, a gente tem um conforto. Então, por exemplo, eu já levei minha mãe a bordo, minha mãe já fez uma viagem no navio com a gente. Ela viajou? Viajou, ela foi até Juruti e voltou para Vila do Conde. Embarcou e desembarcou lá em Vila do Conde. E a minha mãe se amarrou, porque ela não te fazia ideia como era um navio, né? Então, alguns comandantes, para eles, não tem problema nenhum. Pode trazer, leva a documentação direitinho, ele vai colocar
na lista de passageiro e tá tudo certo. Então é possível, assim, você acha que na parte de navios, assim, é mais tranquilo? Pra navio é mais E tranquilo. no offshore? No offshore não tem como, não tem porque como. é muito operacional, né? Então, a dinâmica de bordo, essa que você falou aí, que a gente trabalha uma parte, né? E a outra folga, essa folga, ela é mais ou menos para você correr e descansar o máximo possível, porque a dinâmica é totalmente diferente. E pra falar a verdade, quando o Lucas ia a bordo, que o navio tava atracado, né? Que ele não chegou a fazer viagem comigo. A minha mãe chegou a fazer uma Só viagem. ficava enquanto o navio Isso, tava no porto. Aí o que acontecia? Eu tirava serviço nessa época de meia-noite às 8 da manhã. Então o que a gente fazia? 8 da manhã, a gente tomava café a bordo, ficava lá conversando com o pessoal um Economizava pouquinho. aí o café. E aí a gente ia pro hotel, ia passear, ia conhecer, aproveitar Recife. E aí a gente ficou no hotel. Quando era 11 da noite, a gente vinha pra bordo, o Lucas ia comigo, ele ficava no meu camarote dormindo, enquanto eu tirava serviço. E aí ele ia pra eu não ir sozinha pro Porto à noite também, que era um pouco perigoso ali no centro de Recife. Entendi. E aí a gente Tudo ficava antes da nessa pandemia, dinâmica. né? Entendi. Aí Pô, a gente tomava café a bordo e tomava café no hotel. Entendi. Então vocês Era tiveram essa bem sorte, legal. assim, eu acho, né? De ter uma escala diferente, mas boa, né? De 60 por 60 e 14 por 14. E vou te falar, a nossa fase de namoro, a gente deu muita sorte. Eu falo, não é sorte. Tipo, era Deus ali querendo que a gente ficasse junto. Porque isso sempre acontecia. O Lucas sempre conseguia ir a bordo, a gente sempre desembarcava junto, a gente aproveitou muito. E aí, depois que a gente casou, que começou a ficar muito complicado. Porque começou a mudar tudo. A gente casou em outubro de 2019, né? Então, logo depois veio a pandemia. O Lucas chegou a ficar 21 dias embarcado, sendo 14 de quarentena, 21 a bordo e 7 dias em casa. Então E você já se viu voltava você se viu A muito gente pouco. praticamente nem se viu. Na pandemia, principalmente, a gente se viu muito pouco, porque eu passei muito tempo, né? A quarentena era 14 dias, então, pô, era muito difícil da gente poder se ver. Mesmo assim, mesmo E a não semana estando que ele tinha embarcado. folga, não tinha voo, ou o voo era... O Lucas chegou a pagar passagem absurda pra ficar uma semana, porque toda a minha família pegou Covid, eu também. E ele pagou uma passagem absurda só pra ir lá ver a gente, pra passar 5 dias. E depois ficar mais quanto tempo fora ali? Então, os 14 da quarentena, mais 21 a bordo. Porque fazia 14 mais 21. Exato. Logo no comecinho, sim. Entendi, Aí é depois verdade, foi é. mudando, foi Era flexibilizando, foi ficando já uma semana de quarentena em casa, uma semana a bordo. E aí a gente ia conseguindo se ver, entendeu? O que facilitava também no 14-14, que o Rodrigo perguntou aqui da escala, é que eu, cara, desembarcava sempre na quinta-feira. Então, tipo assim, ó, a dinâmica do 14 eu não gostei na época, porque você não se adapta nem a bordo, nem terra. Você sabe que quando a gente embarca, toda a rotina, né? Eu acho que você até falou já isso nos outros vídeos do canal. A rotina é meio estranha. Os últimos vídeos você botou agora, você tava muito tempo sem estar em terra. Sim, é engraçado, né? E aí, cara, você vai se acostumando. Então, tipo assim, no 14 por 14, não dá muito tempo não, cara. É assim, ó, 7 dias tu tá ali se adaptando, quando já tá descendo a ladeira, tu já vai embarcar de novo. Entendendo? Então a minha vida sempre foi muito dinâmica. Quando eu ia ver a carro pra viajar, eu comprava um dia depois de eu desembarcar. Então era tipo assim... Sempre eu já, pagando preço cheio. já comprava... Não, e eu comprava com antecedência. Eu sabia quando eu ia desembarcar. Porque tinha Sim. previsibilidade. Era sempre isso, quintas, era sempre as Entendi. É quintas. verdade. Aí a gente falou. comprava Então- as passagens na sexta ou no sábado. Exatamente. Um dia ou 2 dias depois da minha viagem, cara, eu ia direto. Às vezes eu já fui direto. Desembarquei, né? A galera pagava a passagem pra gente ir pra casa. Essa passagem eu já ali no aeroporto mesmo fazia e já viajava pra outro canto, entendeu? Nem ia porque, pra assim, casa. só pra Ficava abrir só um- com a mochila só pra- e a mala viajando Direto por todo ali. o país, diretão. Só pra diretão. abrir um parêntese pro pessoal entender um pouco. Quando a gente se casou, a gente foi morar em Vila Velha, no Espírito Santo. Só que toda a minha família é do Pará. E toda a família do Lucas é de Fortaleza, do Ceará. Vocês mandaram, Então- queriam fugir de todo mundo ali e arranjaram o Não, Espírito foi Santo. porque Tô na brincando. época a empresa ela exigia que morasse em Vitória ou aqui no Rio. E Entendi, a gente achou entendi. Vitória um lugar mais tranquilo e mais barato para viver, entendeu? Aqui no Rio o custo de vida é muito absurdo. Pode Então a crer. gente foi pra lá. Lá a gente mora pertinho da praia, enfim, pagando baratinho, né? E aí o que aconteceu? No ano de 2020 foi o ano que eu ia fazer o APMA, que pra quem não sabe é o curso de ascensão de categoria, que é o curso que me deu a carta pra hoje ser subchefe. Certo. E nessa época, como teve a pandemia, eles ficavam adiando mensalmente. Não, vai ser mês que vem. Não, vai ser mês que vem. Todo mês era isso. E eu fiquei 1 ano no Pará, porque o curso era lá no Ciaba, esperando o curso, e o curso não acontecia. E aí, nisso, o Lucas desembarcava em Vitória, tinha que ir pro Pará, enfim. Foi uma enrolada muito louca, assim. E passagem pro Pará não é muito barato. Sim, imagina, né? Normalmente, Bem né? ali. Imagina na época da pandemia. Entendi. Então, foi essa confusão. Mas acho que também vocês tinham na cabeça de que, putz, era uma parada passageira, né?
Sim. Porque eu sei, pelo menos no meu caso ali, de embarque, você também embarcava 60, certo? Aham. Que o problema do 60, eu acho que era a previsibilidade do desembarque, né? A gente não tinha muito que isso, não era tem. muito... É Putz, isso. você vai desembarcar talvez aqui, talvez ali, e até pra você programar alguma coisa com o teu esposo, alguma coisa assim, É isso impossível. sempre na minha cabeça foi tipo, putz, cara, como é que vai ser isso, né? Em algum momento, né? Quando, sei lá... Pra você ter noção, essa viagem de agora, eu marquei, por exemplo, dia 27, porque eu vencia dia 11 de abril. Vencer é quando completa os 60 dias. Então, né? eu fazia os 60 dias a bordo dia 11 de abril. Eu falei, eu vou comprar passagem lá pro dia 27 pra ter uma lazer ali, entendeu? Entendi. Porque... E o que acontece? Se eu tivesse comprado antes, que a gente queria ter vindo assistir o desfile principal, né? Eu não teria conseguido vir. Porque o meu back pegou Covid, ficar uma semana a mais a bordo. Entendi. Então acontece, a gente não tem como prever. Mas isso porque não é porque a gente é mestre, não. É porque a gente já viveu muitas situações em que a gente teve que Anteriormente, cancelar, e teve É. que mudar A gente passagem, já tem um trocar pouquinho hospedagem. Então de a gente foi experiência ficando nisso. calejado. Tá, aí. então, pô, já que vocês tocaram esse assunto assim, essa coisa de lifestyle do cara mercante, né? Do mercante, do mercante. Eu acho que tem muita gente assim que pensa, porra, você tem tempo livre e tal, o salário é bom, né? Com certeza ali. E, putz, você vai viajar pra caraca. Eu, pelo menos agora, tenho viajado muito pouco, cara. Tô um cara mais caseiro ali. Mas eu sei que vocês não são assim, né? Vocês estão Não. sempre viajando. Pô, fala aí. Nunca. Por a que, gente que é nunca muito foi. bom você trabalhar embarcado e ter tempo, cara? Pra onde é que vocês já foram? O que vocês gostam de fazer na folga, assim? Porque, rapidinho, só Não, já deixa você falar. Ela pode começar a falar. Mas, tipo assim, uma galera me pergunta assim, pô, o que você faz na folga, né? Pô, você tá em casa, pô, tu tá lá, pô, fazendo nada? Você fica em casa dormindo? Você sai, caraca? O que vocês gostam de fazer, assim? Ó, pra falar a verdade, a primeira semana de folga é casa. Pra gente isso é sagrado. Porque a gente muda muito. Eu mudo muito a bordo. Eu principalmente. Quando eu desembarco, parece que eu ainda tô no modo navio. Eu demoro a ficar no modo casa, Entendi, sabe? entendi. Eu demoro muito. E aí, a nossa primeira semana é sagrada em casa, no lar. Depois, meu filho, vamos ver. A gente não consegue. A gente fala assim, no próximo desembarque vamos ficar quieto. Por exemplo, agora a gente vai começar a construir nossa casa. E aí a gente vai gastar pra caramba, né? Já tá gastando muito. E aí, não vamos viajar. Estamos aqui. Pensa que não, a gente tá lá no camarote, na Sapucaí, caro pra cacete. É nesse tipo, assim. É desse jeito. Eu acho que a gente porque, é péssimo. até porque o Rodrigo fala muito isso no canal, assim, já falou, né, algumas vezes. O mercante, ele tem uma síndrome aí que é a da escassez. Que a gente sabe muito bem que faz o cara correr atrás de coisas, né, com urgência. Então, Mas em que sentido, você- assim? Explica melhor um pouco isso. vou explicar. Quando você tá a bordo, você tá em outro universo. Então, você acaba sentindo falta de coisas básicas do dia a dia. Por exemplo, comer sushi. Cara, eu falo pra todo mundo, comer sushi é um dos maiores desejos do cara embarcado, porque você não tem acesso fácil a isso. Então, assim, a gente fica muito tempo com essas privações. Quando a gente tá em terra, a gente tem exatamente o oposto. A gente tem a possibilidade de comer tudo, fazer tudo a hora que quiser, entendeu? Então é muito difícil você ter esse controle emocional de ter uma rotina básica, tá ligado? Quando você tá em terra. Então a gente é mais ou menos isso, que ela falou. A gente descansa, mas, cara, a gente não se contenta. A gente tem a possibilidade de viajar pra qualquer lugar. Então, pra praia, pra serra, pra qualquer lado. Então, é muito natural isso. E, assim, nós dois é assim, vai, vamos. É osso. E é engraçado. Mas foi desde sempre isso, assim? Desde Sempre, que vocês desde falaram assim, sempre. caraca, esse é o lifestyle que a gente quer seguir, o cara tá, vamos Eu acho que, inclusive, a gente já se viajou gostou muito por causa por disso, causa eu acho. disso. Que Entendi. tem- A gente tem muitas diferenças, mas a gente tem um foco que é muito parecido. Eu acho assim, o casal ele pode ser diferente como pessoa, até deve, né? Ninguém é igual a ninguém. Mas os sonhos e as metas têm que ser igual, senão não vai funcionar. E a gente é muito parecido nisso. A gente ama viajar, a gente ama estar no meio das pessoas, de conversar. Tanto que Dançar. muita gente fala assim, vocês não devem aguentar mais a gente perguntando, porque é muito interessante. Quando a gente conhece alguém, ninguém fala, é só a gente. Porque as pessoas perguntam muito. Todo tempo. Como é que é isso, né? As pessoas querem saber. E como é a vida de vocês? E não sei o quê. E vai ter filho. E nananã. E é bom que vocês não brigam, né? Porque vocês não estão separados, que é só saudade. É muito louco, cara. Entendi. As pessoas perguntam muito. E aí... Mas é isso. A gente tem essa finalidade, Vocês têm um encontro ali de objetivos ali, assim. Isso. Eu acho que uma coisa também que... Tipo assim, quando eu fiz a enquete lá, perguntando pra galera, né? Que se vocês topariam aí entrar num relacionamento à distância, mais ou menos ali, né? Tem muito a ver com objetivos também no final, né? É isso aí. Porque se você, tipo...
a pessoa sabe, né, que você vai ficar distante, mas, tipo assim, pro futuro, se quer construir alguma coisa, é uma coisa que faz parte, né, da vida. Como a gente falou, tem pontos positivos, né? Vocês, pô, são exemplos aí disso. Olha, quando eu embarco, é incrível. Os 30 primeiros dias que eu tô a bordo, a gente só fala em coisas da nossa casa e não sei o quê, a família. Aí dá um mês, vamos comprar uma passagem pra ir não sei onde? Aí ele, muito difícil, vamos! Aí eu, já comprei. Eu penso que não, a gente já tá indo embora. Cara. A nossa última viagem, a gente foi pro Egito, né? A gente passou 15 dias no Egito, conheceu praticamente o país inteiro, foi maravilhoso. E a gente tem uns destinos assim, meio maluco. Todo mundo, eu quero ir pra Disney. Essa ideia foi tu, Lucão, ou foi da Carla? Cara, Foi minha. foi dela, porque, na verdade, o projeto original era Maldivas, né? Maldivas, tá porque na mole essa parada. A Carla ficou 4 meses, então a gente pensou assim, meu Deus, a gente tem que 4 compensar. meses a bordo também? Eu Ela fiquei ficou 4 4 meses meses a a bordo. Aí, ó. E eu Contando disse- com a quarentena, na Pra tu verdade. ter ideia, entendi. vou mais ou menos contar a história do ano passado. Um breve resumo aqui Certo. em em alguns segundos. A gente tava nessa onda de pandemia, Sim, vai e sim. volta, vem e vai. E aí eu mudei o barco perdeu o contrato lá, o contrato da madeira acabou. E eu tava naquela, será pra onde é que eu vou? Pra onde é que eu vou? Não tenho um barco pra ir. E fui pra um outro barco. E aí foi quando eu decidi, né, pedir demissão. E aí então a Carla embarcou. Vamos lá, só acompanha com a gente. Eu desembarquei, a Carla tava embarcada, certo? Eu pedi demissão, fui contratado, embarquei, a Carla tava Na embarcada. empresa nova. Desembarquei, embarquei de novo e a Aí foi Carla quando eu embarcada, desembarquei. e ela Qual foi desembarcou, o maior tempo, assim, que vocês ficaram sem Então, se ver? Foi foi- nessa época? Foi Foi nessa E época. deu o quê? Um ano? Foi 99 dias. Pô, 99 dias. Eu achei, pô, bom também, eu acho, assim, né? Eu tava imaginando, assim, que fosse, tipo 6 meses ali, sei lá. Não. Mas pra tu ver como a Mas pra gente foi uma... aconteceu muita Que coisa. 99 nada. 99 foi o que eu fiquei a bordo, né? Na Foi. verdade, porque Teve eu a quarentena. desembarquei, Uns 4 ele tinha meses, acabado né? de embarcar, então foram 4 meses. ao É, todo. 4 meses, Entendi. 4 meses, foi 4 É. meses. Mas a não gente é se comum. viu. Não é comum. A gente se viu em junho, final de junho, só se viu novamente no final de outubro. É isso aí. Então, assim, só explicando, né, a motivação da viagem, assim, maior possível era por causa desse nosso reencontro, né? E aí ela falou, não, vamos pra Maldivas. E ela é muito assim, bora, e eu vou também. Só que a Maldivas, cara, era um passeio muito, muito, muito caro, entendeu? E a gente tava com esse projeto dessa casa. Então, eu falei assim, não, amor, vamos um passeio mais barato. Ela, então não quero mais viajar, não. Aí, procurando passagens, promoções e tal, ela falou assim, vamos pro Egito, que ela sabe que eu gosto dessa parada de história, que é uma coisa interessante também de viagem. Não, eu adoro esses negócios mais de aventura e informações, Eu E não, só ela gosto de tirar foto. que é o lugar bonito pra tirar foto. Entendeu? Claro. Sabe pro A gente, Instagram a ali gente fazer tem o- esses dois estilos. Então, assim, a gente juntou o útil ao agradável, entendeu? É um lugar Sim. muito bacana, mas é um lugar que rende muitas fotos pro Instagram. E aí a gente decidiu o Egito. Aí, pra por causa você disso. ter noção, quando eu fui fazer as contas, a gente ia gastar o que ia gastar 5 dias ficando lá em Maldivas, a gente ia gastar em 15 dias no Egito. Contando com dinheiro pra levar tudo. Eu falei, quer saber? Bora pro outro canto. E aí a gente foi, mas gastou do mesmo jeito. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Valeu muito a pena. Legal, cara, legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês aqui. Vamos falar um pouco agora sobre navios, beleza? Galera, isso aqui, eu acho que é interessante também, porque aqui nós temos dois profissionais de áreas diferentes, né? Um de náutica e outro de máquinas e de embarcações diferentes também, né? Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, vou começar com o Lucas primeiro aqui, porque o Lucas começou comigo lá na embarcação, no navio, né? Na cabotagem, que eu já expliquei no outro vídeo aí, que é justamente transportando cargas pela costa, e cambou para essa parada do offshore, certo? Que são as embarcações que prestam apoio à plataforma. Como é que foi isso? Assim, por que você cambou? Né? Se você tivesse a opção de ir para navio, voltar para navio, você teria continuado no navio? Ou você acha que, putz, não, offshore é o caminho ali? Cara, eu ri agora, assim, né, porque tu falou voltar para navio, porque todo mundo pergunta isso, tá ligado? Recentemente a gente conversou com pessoas antigas, né, da empresa, que ainda tá, e elas perguntaram exatamente isso. Assim, ó, o mundo offshore, ele é um mundo totalmente diferente, tá entendendo? O apoio marítimo, assim, né, em si, ele é um mundo altamente operacional e voltado para o petróleo. Então, uma das principais diferenças que eu acho na nossa parte náutica é o contato direto com o cliente. Entendeu? Na cabotagem a gente fazia as linhas e levava o transporte, o granel, mas era mais ou menos para uma entidade, entendeu? O foco era mais ou menos seguir os protocolos só da nossa empresa em relação ao processo de transporte de carga e toda a documentação.
Hoje em dia, como a gente trabalha para a Petrobras, então não é uma entidade, são pessoas mesmo, tá entendendo? E diretamente você tá ligando e falando com elas e mandando e-mail, entendeu? Então, essa diferença... Você tem uma relação mais é próxima com o cliente, é isso? Exatamente. E as exigências do cliente não passam só pela diretoria da empresa, mas diretamente na nossa cobrança também, no dia a dia, entendeu? De bordo. Quantos tripulantes tem que ter a bordo, quantas, sei lá, manobras você pode fazer, os dias, os códigos. E uma das coisas boas que hoje eu vejo é exatamente a previsibilidade de desembarque. Eu sei que dá para tudo muda, né? Navio tudo muda, Sim, mas existe um dia específico da troca, que não existia isso na cabotagem. Entendeu? Lá tem o dia da troca de turma. E, inclusive, nos nossos e-mails, na assinatura, já tá lá o dia para todo mundo lembrar. Então, assim, é um movimento que todo mundo sabe quando vai ser a troca, entendeu? Não é igual o navio que, tipo, eu tô vencendo 60, vou vencer daqui a um mês. E, tipo, todo mundo às vezes até esquece. Vai vencer? Quando? Então, Cara, passou. Opa, desculpa, esqueci. Não existe isso lá, entendeu? Lá tá bem descrito qual é o dia que vai mudar. Tecnicamente falando, eu mudei porque eu queria avançar na profissão. Na cabotagem, a gente tem uma restrição muito grande em relação a manobras e em relação a assumir as autoridades mesmo, de autonomia de fazer várias coisas. E aí, como eu me apaixonei pela manobra lá dos empurradores, que a gente manobrava, como eu falei aqui, 2 vezes por dia, né? Cada 12 horas fazia uma manobra, eu me vi muito preso, tá entendendo? Numa outra rota, ou então no próprio navio mesmo, que a gente praticamente não faz quase nada, né? Muita gente pergunta isso. Tu pilota, tu manobra e tal. E o Rodrigo falou, não manobra tanto assim, né? A gente só navega e tal. E hoje não. Digo, hoje o DP, que é o posicionamento dinâmico, faz com que as pessoas sejam obrigadas a manobrar mesmo a embarcação. Tá, então você diz que no offshore, você, tipo, funciona mais como um piloto de carro, sei lá, né? Que você realmente joga o navio, você tem o controle dele na mão, e na cabotagem é mais supervisório, talvez. Exatamente. Eu diria assim. Exatamente. Não? É principalmente isso. Principalmente a nossa parte de náutica, que ela é muito burocrática. Entendeu? Então, essa parte de manobra é a que dá, pra mim, né? Atualmente, é a que dá o pump, tá ligado? É o que dá o nervosismo, é o que dá a empolgação de você estar ali com um navio gigantesco na sua mão e girando ele, botando ele em buracos bem menores, assim, pequenos, porque tem uma manobrabilidade maior, né? Entendi. Você tem mais recursos, né? Mais propulsores, mais... Acho que são propulsores, na verdade. Né? Mais propulsores, mais propulsores, porque a gente, é engraçado também a diferença do quanto as pessoas que estão no offshore veem o barco, a manobrabilidade do barco, e quanto no navio é diferente. Você dá um leme, pelo amor de Deus, ali no Rio Amazonas eu acho que era o rally maior, tá entendendo? Que era uma curva de alguns minutos. Sim, sim. Tá entendendo? Uma curva gigantesca, assim, meu Deus do céu, estamos fazendo um cavalo de pau. E, tipo, durava 30 minutos também, um cavalo de pau. No offshore, não. No offshore, a gente gira a embarcação 360, 180 graus, vai, coloca, aproxima de lado, entendeu? Atraca, basicamente, as pessoas atracam olhando para a popa, que é totalmente o contrário do navio, né? Como a casaria é na proa, então o resto do navio inteiro tá na popa. Então, só pra galera... entender, Tá, a então, diferença é muito grande. Entendi. Vou tentar botar umas fotos aqui, eu acho que para ajudar isso aí. Fica melhor, ilustrar. Mas a casaria seria a parte onde está a ponte de comando, né? E os camarotes, os quartos, né? E o convés é o convés. Acho que a galera sabe o que é convés, né? Mas acompanhando teu canal aí já sabe. Nos navios de cabotagem, o convés ele se estende para frente da casaria, certo? Exatamente. E lá no offshore é justamente o contrário. Isso. E aí você tem o controle de ré, né? Então, tipo assim, até quando eu mudei, né? Quando eu fui pro offshore, isso era uma das coisas que não batia na minha cabeça. Você tá aqui no passadiço olhando para frente, você não tá vendo mais nada, você tá vendo só o mar. Enquanto no navio, não. Você naturalmente tá navegando, olhando o convés, olhando tudo que tá acontecendo. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Essa visão é muito estranha, muito estranha. E quando a gente vai manobrar, atracar, encostar em plataforma, enfim, fazer todas as manobras, a gente vai pro controle de ré. Tá entendendo? Então é como se estivesse manobrando o navio, mas olhando pra ré, entendeu? E aí muda todo o console e a gente trabalha ali como se fosse já a proa e a popa inversa. Beleza. É muito legal isso, muito diferente. Pô, maneiro. Eu tenho curiosidade, assim, nessa coisa do offshore, assim, não sei se é uma coisa que... Não, passa pela minha cabeça, assim, é claro, né? Principalmente como você falou, essa coisa da previsibilidade de desembarque. Eu acho que, putz, isso é uma grande vantagem. Mas, por enquanto, eu trabalho em navios e a Carla também, né? Que ela já trabalhou em vários tipos de navios. Ou vários navios, eu acho. Na verdade, não tantos. Não tantos? Na verdade, eu passei por 3 navios apenas. Porque o navio que a gente se conheceu foi o navio que eu fiquei muito tempo, né? Eu fiquei verdade. 7 anos lá.
Então, na verdade, eu passei por 3 navios. E eu vou te falar, já é engraçado o Lucas falar sobre isso, que a questão de vocês, pra ele, assim, é muito mais, que eu tô manobrando, tô não sei o quê. Pra mim, a mesma coisa é navio. Pra mim, navio é muito melhor, porque na máquina, pra gente, a gente bota muita mão na massa. Entendi. Então, eu que comecei agora nesse novo cargo, né? Eu sou chefe de manutenção de uma praça de máquinas. Então, pra mim, aquilo ali, aquele envolvimento com a máquina mesmo, que tem no navio, que eu não sei se tem no offshore, porque eu realmente não conheço, mas eu acredito que seja bem menor. Depende da embarcação. Eu acredito que seja bem menor, não sei. Mas isso é o que me prende no navio hoje. Porque muita gente me pergunta, nossa, por que você não vai para offshore para você ter o dia certinho também, igual seu marido? Os salários de offshore são bem melhores, eu não vou ser hipócrita de dizer que não. É tentador. Mas a verdade é que eu sou muito envolvida com o navio. Eu gosto de trabalhar em navio. Gosto de trabalhar assim, de estar movimentando ali, entendeu? As peças, as coisas, de ver acontecer, de você fazer uma descarbonização de um motor junto com uma oficina, de estar ajudando, dando um suporte, de você abrir um equipamento para fazer uma limpeza e conhecer ali dentro. Para mim, é surreal. Assim. Entendi. Você sentiu diferença muito entre as praças de máquinas desses 3 navios que você tripulou? Ou, tipo, eles eram próximos ali? Então, os 2 últimos que eu fui são muito próximos. A diferença é que um era muito grande e o outro era, assim, a metade da potência, sabe? Mas o tamanho dos equipamentos, talvez, então. Então, os tamanhos também menores. Assim, é como se fosse um mini do outro, entendeu? Muito parecido. Já o primeiro navio que eu trabalhei, apesar de ser muito parecido com os outros, ele tinha uma diferença, né? Que nada funcionava no automático. Nada. Entendi. É o navio que a gente praticou, ele era mas raiz. Os outros tinham automação, escola. essas coisas assim? Esses outros que eu tô, pra mim, é o paraíso. Entendi. Ele tem uma automação maravilhosa. A gente só faz uma manutenção preventiva, praticamente. Porque a corretiva é muito difícil, muito mais difícil. Agora o primeiro? O primeiro não dava tempo de fazer a preventiva, porque pegava todo dia, então não tinha como. A corretiva era intensa. Mas foi um navio escola. Mais velho, né? Era um navio bem mais velho. Tanto que ele já foi pro corte. Já foi pro corte, né? Já. Ou seja, ele não existe mais. Não existe mais. Tristeza aí. Tristeza. É a nossa escola, a gente sente falta. Mas todo mundo fala isso, que ele foi um navio escola da empresa que a gente trabalha, assim, porque quem passou por lá pode ir para qualquer navio. É verdade. Entendi. E realmente, eu tinha muito medo, né, dessa mudança. Como vai ser meu embarque de primeiro AM? Como é que eu vou chegar de subchefe? Eu sou mulher, eu sou nova e tudo mais. Mas, assim, essa mudança foi muito boa, muito positiva. Você ser tratada, assim, como uma chefe, assim, é uma coisa muito legal, muito interessante. As pessoas te ouvem. Eu, profissionalmente falando, eu gosto muito de ouvir as pessoas, de ouvir os tripulantes, de saber o que eles estão passando. Porque nós somos gestores dentro de uma embarcação, querendo ou não, né? Sim, a gente é chefe ali da manutenção, mas também tá ali lidando com o pessoal. E isso, pra mim, é gratificante demais, sabe? O maquinista te ligar e falar assim, pô, Carla, tá acontecendo isso. O que a gente faz? Entendi. Eu acho o máximo. E deixa eu te fazer uma pergunta, já que, por exemplo, você é piloto também, né? Esse um plano aí daqui pro final do ano já é assumir aí. De imediato. Legal. Então, pois eu acho que eu e o Lucas ainda somos pilotos assim, estamos mais no início da carreira, embora a gente já tenha bastante experiência ali, né? Com um tempo, né? Mas você, justamente agora você falou, você mudou de maquinista para ser subchefe, né? Que seria tipo o chefe da manutenção, como você falou. O que você acha mais difícil, assim? Essa questão de você lidar com pessoas, agora de você gerir, né? Você ser responsável ali pela manutenção ali, ou em relação à responsabilidade dos equipamentos ali, né? Tipo, não sei se os equipamentos do primeiro piloto são mais difíceis de você mexer, ou simplesmente são só mais críticos ali. A verdade é que no navio não muda muito, porque a gente também não deixa de ser maquinista. Porque alguns navios, o que acontece? Ele tem uma tripulação maior. Então, o subchefe não tira serviço. A gente só desce para manutenção. Nos navios que eu passei, não. Todos os subchefes também tiram serviço.
Então, apesar da manutenção, da gente estar responsável ali pela parte de manutenção, a gente também continua conduzindo o navio normalmente como maquinista, entendeu? Então, não muda tanto. E, assim, é uma coisa que eu aprendi com os... assim, a gente sempre tem um exemplo, né? E os melhores subchefes que eu já trabalhei, que eu guardo no meu coração, peguei o exemplo deles de justamente a gente não ficar só pra gente com as coisas. Entendi. Vou te dar um exemplo. Tem 3 purificadores no navio. Se tem que limpar, eu não vou fazer... Uma limpeza é uma manutenção que dá para o maquinista fazer e tudo mais. Então, a gente meio que divide as coisas. Não é tudo só... Só se for uma coisa muito específica, assim, vamos levantar uma bomba, vamos trocar rolamento, fazer revisão, e aí eu pego um mecânico, vamos ali fazer junto. Eu tenho marinheiros excelentes também que ajudam muito nessa parte de manutenção, porque o navio que eu trabalho hoje não tem mecânico, né? Vem uma oficina de terra que fica a bordo, só dando suporte. Mas eles trabalham, tipo, embarcados também ou Também, só no porto? Não, só que eles vão como passageiro, eles ficam 60 dias a bordo, como se eles fossem um mecânico terceirizado, entendeu? Entendi. Só que eles não ajudam só na máquina, eles ficam no convés também, então meio que, quando tem uma coisa mais específica, eu recorro a quem entende muito mais do que eu, né? Apesar de já ter 9 anos como maquinista, tem algumas manutenções que você só aprende fazendo. Aí você vai fazendo junto com quem já sabe, se torna mais fácil de aprender. E tem né? manutenções mais raras também, né? Que você faz poucas vezes, eu acho, durante tem manutenção vida do que é navio, anual, tem manutenção trimestral, semestral, e assim vai. E aí a gente divide muito, então não tem essa coisa assim, só eu que meto a mão no negócio. Não, todo mundo ali mete a mão, todo mundo ajuda, todo mundo faz. A gente procura meio que tá envolvido mesmo com a rotina, né? Como é que se diz? O navio já tem, assim, cada navio tem as suas especialidades. Calma, não era essa palavra que eu ia falar. Depois tu corta. Particularidades? Não. Cada navio, na verdade, não é nem particularidade. Cada navio, ele tem já uma rotina. É muito engraçado isso. Apesar do navio ser parecido, as pessoas mudam a rotina do navio. Você embarcar num navio que as pessoas já estão acostumadas a fazer daquela maneira, tu não vai chegar lá querendo mudar. Tu vai devagarzinho, isso, né? no sapatinho. Olha, isso aqui dá pra melhorar. Isso aqui que vocês fazem assim... Lá no outro navio a gente fazia assado e funcionava. E algumas pessoas não gostam. Lá no outro navio, tu tem que ver que tu tá no outro. É engraçado, isso acontece muito. O pessoal fala, mas lá é lá, aqui é aqui. Cara, mas é experiência. Vamos pegar o que funciona e vamos botar aqui. Porque vai agregar, entendeu? Vai agregar valor ao trabalho. Isso é engraçado. Eu já bati de frente uma vez assim, acho que por besteira, nesse sentido. De, não saber respeitar um pouco... como as coisas estavam sendo feitas ali naquele navio, né? No meu primeiro embarque de oficial, eu cheguei numa manobra ali e tal. Não sei se tu tava a bordo, mas tu escutou essa ideia, né? Isso daí, eu vi uma coisa que totalmente insegura ali, mas que as pessoas faziam aquilo sempre, né? E daí eu falei assim, isso aqui não pode ser assim, né? Aí eu meio que discuti com o mestre lá. Falei, cara, isso aqui... Entendeu? Mas não, isso aqui a gente faz há 10 anos assim e tal. Então, eu acho que eu não tive muito também o tato de chegar e, tudo bem, vocês fazem assim, mas, sei lá, não sei se fosse o momento certo, entendeu? De eu falar aquilo. Talvez eu tivesse que esperar um pouco mais e sugerir, por que você faz assim? Será que dessa forma não seria melhor? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é uma coisa que... Às vezes, as pessoas levam muito a sério, sabe? Eu acho que mais você ainda, né? Que no teu cargo agora, principalmente, né? Já que você tem que mais mandar, digamos assim, né? Mas as pessoas ouvem mais, sabe? Elas estão mais abertas. Porque você tem que saber conversar. Igual eu falo, não, gente, mas não é porque lá é feito que aqui também tem que ser feito. O que eu tô dizendo é que lá a gente faz assim e funciona. Vamos tentar? Vamos ver se dá certo aqui também? Aí as pessoas fazem, nossa, realmente, assim é melhor. Então, tudo é o jeito. Você tem que ter um jeito de levar, porque... É verdade. A bola do jogo de cintura é primordial, eu acho, para ter uma boa convivência e para ter um bom relacionamento no trabalho mesmo. A verdade é que a máquina, ela sempre vai te obedecer. Se você fizer ali direitinho o serviço dela, ela vai funcionar e vai dizer, obrigada aí por ter feito do jeito que é para fazer. É só pegar o manual, não tem segredo. A pessoa não tem manual de instrução para pessoas, né? Então, tu diria que é mais difícil você lidar com pessoas do que... Com certeza. Entendi. Isso eu acho que... Eu concordo com você assim também. Eu nunca tive... Eu mudei de navios poucas vezes, eu acho, né? Então, assim, meio que agora eu já tô acostumado a lidar com a galera que eu trabalho já. Sim. Mas acho que quando você muda, você sentiu essa diferença, assim, quando você mudou de navio,
Várias vezes, Rodrigo. Várias vezes, pelo amor de Deus. Olha só, no empurrador a rotatividade era muito grande. Então, em 3 anos, eu passei por 8 comandantes. Caramba. E aí, tipo, vocês sabem muito bem disso. Mudou um comandante, cara, muda o modus operandi inteiro do barco. É muito estranho isso. Mudou o chefe, mudou o modus operandi da máquina inteira. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que tem muito esse jogo de cintura. Eu gosto de conhecer pessoas novas, vou lá e tal. Mas é muito difícil, cara. Você tem que se adaptar novamente a uma nova rotina criada por uma pessoa que tá ali nova. Tá entendendo? E é Muito até doido engraçado quando ele fala essa questão do comandante, a do chefe também. Porque mesmo que o navio tenha um chefe fixo, por exemplo, tem o chefe A e o chefe B, um tá sempre rendendo o outro. É incrível como o comandante, o chefe A desembarca, vem o B, ó, pessoal, a partir de agora vamos fazer, muda tudo. Porque eu já trabalhei com 2 chefes, inclusive nesse navio que já foi pro corte, que eles pensavam igual água e óleo. E eles não se gostavam. E, cara, você tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque com um é uma voga, com outro é outra. Não vai, entendeu? Então você tem que se virar, porque é muito engraçado isso. Tem chefe que deixa a gente mais livre para fazer as coisas. Tem chefe que gosta de estar fazendo também. Eu também acho bem legal, porque é uma troca de experiência, né? Eu sou nova como subchefe, então eu adoro quando um chefe vai ali e ajuda. Agora, são dinâmicas muito diferentes. Entendi. Eu acho que uma coisa também que a galera tem que ter em mente é que o conflito de gerações também envolve muito atrito. Envolve, claro, muita troca de experiência, mas envolve muito atrito. Nos navios é comum a gente trabalhar com pessoas mais velhas, entendeu? Isso é verdade, né, Então, cara? assim, ó, as pessoas que a gente trabalhou são pessoas que hoje não estão nem mais embarcando, entendeu? São pessoas mais velhas, são pessoas que hoje já estão aposentadas. Inclusive, quando a gente praticou no navio, o cara tinha mais tempo de aposentado do que a gente tinha de vida. Pra vocês terem noção, o seu Ricardo, É. a gente começou a praticar já ali com os nossos 20 e poucos anos, o seu Ricardo tinha 27 só de aposentado, pra ter noção. E eu acho que essa diferença no offshore eu senti também. Trabalhar com gente mais nova é um pouco mais dinâmico, tá entendendo? É um pouco mais dinâmico, mas ter tido a experiência de trabalhar com gente mais velha é legal, porque tem coisas que a galera mais velha fazia que hoje em dia a galera não faz mais, entendeu? Então essa troca de experiência é bacana, mas o conflito de geração existe, cara, e é inevitável. Eu senti isso também várias vezes e, pô, precisa ter muita sabedoria na hora de como lidar e tal, assim, né? Tem que ter. Foi... Sabedoria é tudo. Eu acho é que foi bastante primordial. complicado, assim, realmente. Principalmente quando tem comandantes com coisas... Acho que ideias talvez mais antigas ali, que naquela época funcionava e agora já é um pouco diferente e tal. Principalmente em relação à segurança, né? Sim. Nós somos uma geração muito mais preocupada com a segurança do que o pessoal mais antigo. E é muito difícil até, na máquina, é engraçado. As pessoas acham... Não sabem, mas capacete é uma coisa muito nova. Porque acho que a cultura, antigamente, tinha essa coisa assim, né, de que, eu escutava o pessoal mais velho falando assim, que, por exemplo, na máquina a gente utiliza normalmente protetor auricular, né? Uhum. Mas na época deles, quando eles eram maquinistas lá, Não novos ali, usava nada. os caras falavam assim, não, pô, não usa isso aí não, porque você não vai conseguir escutar a máquina. Quer dizer, eles tinham um pouco desse preconceito ali com os EPIs, né, essas coisas de segurança, mas uma questão mais cultural, acho, do que... Não, eu já embarquei com um cara que quando ele chegava a bordo, a primeira coisa que ele fazia era cortar as mangas do macacão. Tanto que ele foi mandado embora da empresa por causa disso. Ele cortava porque realmente o macacão ele não dá um acesso não bom. é super confortável, não tem é, serviço que a gente tem que fazer que a gente precisa colocar a mão num negócio, num bagulho muito lá dentro, entendeu? Sim. E aí tu não consegue com o macacão direito, não vou mentir não. Incomoda, mas tem que fazer, é isso. Entendi. E assim, ó, pelo que a gente tá falando agora, né, de mudanças de áreas e tal, a Carla agora no processo de chefia, é uma das coisas que eu admiro muito nela, é isso de escutar as outras pessoas. A gente passou muito por isso também. Na nossa praticagem, a gente tinha que escutar as pessoas que estavam no convés, as pessoas que estavam mais à frente de determinado serviço, porque A gente também era muito novo ainda. a gente também, era novão, e agora sabia muita coisa. é uma também, das coisas que eu pego muito quando já fui para muitos barcos diferentes, né? E eu pego o modus operandi ali da galera e vou me adequando mais ou menos. E eu sempre falo, primeiro embarque eu sempre faço do jeito da galera. Quando a galera se acostuma com o meu jeito, aí eu já começo a impor algumas coisinhas do jeito que eu gosto, porque a gente acaba criando uma personalidade, entendeu? Eu acho que esse perfil da Carla que eu admiro mais. Ela tem um jeito com as pessoas que é incrível, cara. Ela move, assim, a galera, a liderança dela, hoje a gente viu, né, amor, nesse teu último embarque agora, que geral
confiava nela 100%. E eu acho que isso é o que pesa mais. Quando você é líder, algumas coisas só você vai poder dizer que vai ou não vai, tá ligado? E agora? Aí eu falava assim, e agora, cara? Quebrou o negócio. E aí, o que a gente faz? Para o barco, tudo, ou a gente dá um jeito aqui, entendeu? E todo mundo vira pra ela e fala assim, e aí? É sim ou não? Sim. E esse teu sim ou não, cara, na liderança é o que muda tudo. E o fato ela é de muito- ouvir muitas muito top. pessoas, né? Eu embarquei agora, meu último embarque foi num navio que eu nunca tinha pisado na vida. E eu tô com... Foi o teu primeiro embarque nesse Foi navio? meu primeiro embarque nesse entendi. navio. E aí você tá pisando num território novo. E você tem marinheiros ali que sabem mais do que o chefe de máquinas. Os caras sabem muito. São caras muito experientes. ali, Muito né? experientes. Quem é que eu vou ouvir? Eu tenho que estar ali com um cara que vai me ajudar, que conhece o navio, que conhece a embarcação. E aí eu ajudo com o quê? Com o meu conhecimento, com a parte mais técnica, entendeu? Mas a gente está ali trabalhando todo o tempo em equipe. A máquina, ela é equipe. Se você não for fechamento, acabou. Tem que ser muito fechamento com o pessoal. Eu imagino, assim, tem até uma galera que trabalha lá, se vocês tiram quarto, né? Isso. Não, lá a gente fica quarto longo. Quarto longo. A gente tira beleza. 4 no meu caso, 8 às 16. Certo. 8 a 16, e no caso 8 horas de trabalho e 16 horas de descanso, né? Isso. Nesse sentido, né? Mas eu fico pensando, quando você falou de equipe, né, que existem navios que são praças de máquina de guarnecida, né? Então, você trabalha todo mundo, todos os maquinistas, os chefes, todo mundo de dia, né? Então, eu fico pensando, cara, que imaginar a equipe nesse Tem que estar muito momento alinhada. tem que estar muito alinhada, né? Porque, putz, isso senão você vai ter muito embate ali e tal. Eu não sei, no Convés a gente... Acho que tem um pouco de separação ali, cara, do piloto com o pessoal do Convés, né? Eu acho que, não sei como é que é no offshore, mas eu sinto que nos navios você pensa mais na equipe, claro, na hora da como é que fala? Da atracação e desatracação, que aí sim os pilotos vão junto, sei lá, com a galera do Convés, mas no dia a dia, quem trabalha mais com Convés é o imediato, né? Que seria um cargo acima, no Isso. nosso caso aqui, né? Isso aí. E o imediato, ele tem uma das atribuições principais, né? É a manutenção do barco, não da parte de máquina, mas da parte estrutural. E aí, sim, eles têm que conversar muito com o Convés e estar alinhado ali para poder dar prioridades, né? Porque o Convés inteiro é o que a galera tem que saber. A ferrugem é normal, é o natural do ferro que está ali no barco enferrujar. Entendeu? Então é uma luta constante contra algo que é natural, da natureza. Entendeu? E aí o processo de liderança ele parte pelo pressuposto de que quem está no Convés mais tempo sabe como fazer a parada com mais precisão, entendeu? Mas isso aí a gente vai levando e eu acho que o principal é como lidar, tá entendendo? Entendi. Eu já vi imediatos aí, assim, a gente pega muito exemplo dos outros, né? Eu já vi imediato trabalhar a tripulação tranquila com ele ali, dava folga quando tinha que dar folga e pedia pra galera participar quando precisava. E aí coisas absurdas, por exemplo, coisas de madrugada, tá entendendo? O navio pegando e tal, e aí como ele já plantou essa semente de uma boa comunicação, uma amizade boa, a galera ia Vai feliz na da boa vida. vontade, é. Caramba, a galera ia, cantando, sorrindo ali, de madrugada, virando noite, tá entendendo? Porque a galera sabia que aquilo ali não era uma coisa de sacanagem, tá entendendo? Era uma coisa necessária. Sim, entendi. E aí eu acho que a equipe inteira é isso. No empurrador, como tinha menos gente, a interação máquinas e náutica era muito grande, tá entendendo? Então um dependia muito do outro, ali um ajudava muito o outro. E no offshore eu vejo isso um pouco menos segregado do que no navio, entendeu? E é bacana, a dinâmica do barco inteiro muda por conta dessa boa convivência e dessa boa comunicação. Um bom líder faz Legal, toda a cara. diferença, Cara, realmente. uma coisa que eu tô percebendo aqui é que eu acho que vocês são pessoas que se adaptaram bastante a essa profissão, né? Assim, vocês falam com alegria ali, né? De estar podendo vivenciar essa coisa de trabalhar embarcado e tal, de ter passando por outra experiência, agora que você falou, vocês dois aí. Então, eu vou fazer uma pergunta assim que eu normalmente faço para os convidados aqui, cara. Até parece como se eu tivesse vários convidados, né? Tá ligado? Mas, porra, por que vocês escolheram isso aí, cara? O que passaram na cabeça de vocês assim, pô, vou trabalhar embarcado, vou escolher maquinista e tal, por exemplo, que eu acho que até no último episódio do podcast a gente falou que, putz, o cara que escolhe máquina, ele tem que saber que ele nunca vai ser comandante, né? Então, tipo assim, ele já pensa que, putz, ele nunca vai ser comandante. Tem que saber que ele já errou marcando depende no X. muito do objetivo, né? Eu acho que no caso eu marquei o X certo, vocês marcam uma coisa. Mas Não, mas enfim, assim... eu não quero ser comandante, Sim, então sim. tá tudo certo. Não, mas, Meu Deus do céu. bom, independente dessa escolha aí, Começar a rixa. Sempre. A rixa, máquinas náuticas existe sempre. Máquina versus náutica. qual que foi, assim, a escolha? Acho que, Carla, você já escolheu um pouco mais velha já, né? Depois de já ter outra profissão. Sim, vou explicar. Na verdade, eu escolhi por puro dinheiro. Não vou mentir. Não vou ser hipócrita. Foi Entendi. isso. Eu só pensei no salário.
olha, tem esse buraco aqui. A verdade Você é que, fazia o que antes? então, eu sou engenheira de produção. E a verdade é que quando eu me formei, o mercado para engenharia de produção, ele era muito bom, mas para quem tinha inglês fluente, para quem tinha alguns requisitos ali que eu financeiramente não podia fazer naquela época, sabe? Tipo, eu não tinha, minha família é uma família que não tinha muito recurso para que eu pudesse fazer um intercâmbio, fazer essas coisas. E aí eu soube que na Marinha tinha uma parada que a gente ia estudar, ainda pagava, ainda recebia para estudar. Falei, é esse negócio que eu vou. Minha mãe estava desempregada, tava um monte de dívida para pagar. Eu falei, eu tenho que fazer isso aí. Pra gente poder ter um recurso. A gente precisa minha prioridade hoje é dinheiro. Eu preciso de uma coisa que me dê retorno. Então, tu pensou que na própria formação você fez Azon, certo? Eu fiz Azon, isso. Na própria formação eles você pagam uma bolsa pra gente estudar. Ah, não sabia disso. E aí igual vocês recebem também, Não, né? sim, mas é que eu achava que como a gente era militar, né, tinha essa diferença. Sim, entendi. Mas o Azon não sabia Não. que recebia. Mas legal. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu vou fazer esse negócio. Porque aí eu vou me formar. E aí, por que eu escolhi máquina? Porque era 6 meses, náutica era 1 ano. Falei, eu quero dinheiro e rápido. Então isso é uma coisa legal de falar. Que nessa época, o estágio, ou seja, a praticagem de máquinas era menor. Pois não, é. e o curso também. O curso Náutica era menor? 1 ano de curso, porque o Azon é menos, né? O Azon era menos tempo. Porque, na verdade, que é o Azon? Só pra o Azon é o se ligar seguinte, aí. o Azon foi uma brecha que a Marinha encontrou de pegar profissionais de engenharia, que a gente já tem muita matéria que vocês veem na EFON, como, por exemplo, cálculo, resistência dos materiais. A gente já tem essas matérias na engenharia, é base da engenharia. Então a gente vai fazer um curso só com as matérias específicas. E aí a Marinha foi e pegava o pessoal que já é formado em alguma engenharia para fazer esses cursos. Aí eu já cheguei na escola estudando só o que o maquinista vai fazer, entendeu? Entendi. Então você meio não que a fazia gente não o básico, pega essa base da engenharia, porque a gente já tem. Claro. E aí eu fiz o curso de 6 meses. A primeira vez que eu pisei no navio, a primeira coisa que eu pensei foi: por que eu não fiz náutica? Porque a praça de máquinas era um inferno. Imagina, o meu primeiro embarque, eu não sabia nem o que era um navio, gente. Eu pisei naquele navio, eu só queria chorar. Falei, eu vou embora daqui. Tanto que eu liguei pra minha mãe no mesmo dia. Eu falei, mãe, isso não é pra mim. Já deu pra pagar as continhas, tudo certo. Vou procurar um emprego como engenheiro. No primeiro dia? No primeiro dia. Falei, isso não é pra mim. Caraca. Aí o navio ia sair de Santos. Eu lembro. Eu lembro também. Depois a gente chega lá. Não tem como não lembrar. O meu primeiro dia foi horrível. Fora que eu passei a madrugada inteira viajando. Aí pego um barco, embarquei em Santos, né? E aí o navio ia pra Vitória. Aí o comandante, eu fui lá com o comandante. Falei assim, comandante, isso aqui não é pra mim. Eu agradeço a oportunidade, mas assim, não dá. Aí ele falou assim, não, menina, não faça isso. Faz assim, faz a viagem até Vitória, porque não tem como eu desembarcar você aqui. E vamos ver o que vai dar. Eu falei, tá bom. E eu vou te dizer, esses 3 dias, todo mundo fala que escolheu, né? Eu escolhi máquina, eu escolhi náutica. Gente, eu fui escolhida, sério. Pode parecer clichê, mas esses 3 dias, eu me encontrei ali naquele lugar. Eu falei, caraca, eu nasci pra isso. Daqui eu não saio mais. E aí foi quando eu fui indo. Eu fiz uma praticagem muito boa, porque eu não conhecia ninguém a bordo, então eu tinha que dar o meu gás para conseguir aquele emprego. Porque, para quem não sabe, acabou a praticagem, acabou nosso vínculo com a Marinha. Então, é por conta própria, é você e a sorte. E aí eu precisava encontrar o meu lugar ali para ficar na empresa. E então eu fiz, graças a Deus, uma praticagem excelente. Todo mundo gostou muito de trabalhar lá comigo. Graças a Deus, eu fiquei muito feliz. E aí já fui contratada e fiquei nesse navio por 7 anos, somente. Entendi. E aí foi isso. Aí o navio foi pro corte, né? Aí eu acabei indo para outras embarcações. Entendi. E você, Lucão? O que fez você... Cara, quando ela falou do negócio de dinheiro, você falou assim... Nossa, totalmente contrário, não foi nada a ver. Totalmente Qual foi a contrário, ideia aí, cara? totalmente contrário. Primeiro que eu escolhi fazer a EFON na escola lá de Belém, no Ciaba, porque já era um lugar fora de onde eu nasci, que é Fortaleza, né? Então sair de casa? eu já pensava em estudar fora. Por isso que tu se mudou agora pra Vitória. Cara, e se Deus quiser, daqui a alguns anos, né, amor? Já vamos mudar de novo. Eu sou muito disso, de gostar de viajar, de conhecer lugares novos. Legal. Então começou da parte já de entrar na EFON, que eu escolhi fazer EFON por causa disso. Eu escolhi, na verdade, a EFON e a oceanografia. E a oceanografia eu ia lá pra Noruega, tá ligado? Estudar baleias, tá entendendo? Então, tipo assim, o meu projeto de vida sempre foi isso. Você chegou a fazer vestibular pra ir pra Noruega? Fiz, passei tudo lá. E mas aí? eu não, fiquei na EFON
porque, assim, conversando com outras pessoas, né, mais velhas e tal, era uma coisa mais garantida, entendeu? Era um processo assim, eu já ia ganhar dinheiro pra estudar, já ia começar a ganhar dinheiro. Tá aí... vendo como pensa no dinheiro também, gente? Não, sim, mas é uma mas coisa que ajuda. Nunca Mas foi, não foi o a principal, motivação, né? entendeu? Nunca foi a motivação. A motivação mais era conhecer lugares novos. E Mas aí tu pensou, mas que o quê? O navio é igual a conhecer outros lugares novos, é isso que tu Exatamente, exatamente. A proposta inicial era, você vai viajar o mundo inteiro e ganhar dinheiro, cara. Entendi. Eu caí no conto Você do caiu, vigário. tu acreditou. Cara. Eu caí, cara. Eu era novo, aconteceu. Eu caí no conto da Maria Mercante. Entendi. E aí eu fui por pura vislumbre, puro sonho, tá entendendo? Vi matérias na iPhone que a gente tem na náutica, né? Que é oceanografia e astronomia, né? Na verdade, navegação astronômica. Então eu falei assim, cara, é o curso da minha vida. Eu quero aprender isso e aí eu vou lá. E aí eu nem tinha dúvida de máquinas ou náutica. Que, inclusive, eu sou um pouco do contrário, né? Eu escolhi o X certo, mas eu sou apaixonado pela praça de máquina, apaixonado por maquinistas, né? Como vocês podem ver. Por maquinistas, não. né? Tira esse S aí, Tira esse S. Mas é porque, assim, quando eu saía pra terra, na praticagem, eu saía mais com a galera de máquinas do que a galera de náutica, Entendi, né? entendi. Eu acho que também, eu tenho muito essa relação com o maquinista, muito boa. Sempre Tem um tive. sangue maquinista nele. Eu tenho um sangue maquinista. Eu gosto muito da praça de máquina, mas eu escolhi, cara, por causa disso. O sonho é de viajar o mundo e ganhar dinheiro. Entendi. Só. E manobrar, né? Aí foram tudo expectativa e realidade. A expectativa dela era 0, tá entendendo? A realidade foi horrível, mas depois ela se encontrou. Eu fui o contrário. Minha expectativa era muito alta, e aí eu tive um choque de realidade, mas acabei gostando do Mas que eu que vivi. tava né? esperando ali quando você primeiro pisou a Um borda ali? cruzeiro, Cara, né? era. Pelo É, visto, assim, é um né? cruzeiro. Dentro da iPhone eu sabia que não iria ser um cruzeiro. É, porque Mas- na iPhone, porra, era até aquele choque de realidade da período de adaptação, né? Porque na iPhone, como o fato de a gente ser militar, Isso. tem essa parada que a galera do Azul consegue safar aí, né? Você É não uma tem essa parte. uma época mais É. tranquila pra eles, mas mesmo assim, cara, a quebra de. Eu acho que eu sempre fui isso, eu sempre fui um sonhador muito grande. Expectativa muito alta, realidade totalmente diferente, mas eu gostei do que eu vi, entendeu? Entendi. Eu tava vivenciando uma coisa nova, que é navegar pelo Rio Amazonas, que é maravilhoso, assim. Isso eu falei também pra galera aí que, putz, é uma coisa Cansa, muito legal. porque a gente passou um ano navegando É. quase direto naquela linha, mas foi um negócio muito, muito bom. Tá entendendo? E eu vi um outro universo quando eu cheguei a bordo, né? As pessoas muito diferentes, histórias pra contar. E aí hoje, meu irmão, além de piloto, eu sou contador de história, né? Porque eu acho que todo mercante é contador todo de mercante. história, cara. Todo mercante é contador de história. E aí eu me apaixonei pela profissão também. E hoje, como você mesmo falou, a gente fala com muita felicidade, porque é uma profissão muito legal. Entendi. E a gente até conversa muito quando fala assim, vamos, se alguém for parar, ou parar os dois, a gente tem alguns sonhos ainda, né? Um deles, por exemplo, é tirar um ano sabático, que a gente quer muito parar, mas a gente não consegue parar, cara, é incrível. E sempre tem uma desculpa, é igual o lance de ter filhos. As pessoas perguntam, né, muito. Como é que vai ser Vocês isso pra pretendem ter filhos e tudo? E assim, se a gente for parar pra esperar o momento certo, nunca tem. Porque quando eu Putz, era isso é muito praticante, eu verdade. dizia, Isso é eu muito não vou verdade. ter filho porque eu tô praticando, eu quero ser maquinista. Aí quando você é maquinista, não, eu tenho que dar o gás porque eu quero ser subchefe. Aí você entra no curso, não, mas aí eu entrei no curso, não posso. Aí você termina, não, agora eu tenho que dar o gás que eu quero ser chefe. E aí eu vou ter filho quando? Quando eu tiver 50 anos, eu vou ser vó? Aí, então assim, a verdade é que a gente meio que vamos deixar as coisas acontecerem. Se tiver que ser, vai ser, a gente não evita, mas não fica também naquela pilha, sabe? Entendi. A gente vai deixando levar e seja o que Deus quiser. Isso. Porque tem coisas que não dá pra programar. A nossa vida de embarcado não permite a gente se programar pra muita coisa. A gente vai vivendo um dia de cada vez. Sim, sim. Tem que se Entendeu? programar na força ali, né? O Lucas, Você ele, vê- por exemplo, ele é muito longo prazo. Ele gosta de se programar, pensar no futuro. Eu não. Eu já gosto de pensar assim, meu longo prazo é 1 ano. Eu faço plano pra 1 ano. Entendi. Mais do que isso, não. A única coisa o único plano que eu faço de longo prazo é a aposentadoria. Pensar, né, em parar, sim. porque eu também não quero, depois dos meus 50, se Deus quiser, não quero estar em cima de navio mais. Quero só ficar curtindo. Vou pagar minha língua, talvez. Porque a gente realmente gosta. A gente para pra pensar e fala, cara, eu não quero parar. Eu não quero ter que... Apesar do Lucas ser... Tu não se projeta lá na frente, Não. tipo assim, em casa. Não. Não, porque... Assim, o Lucas, ele é um cara muito maneiro e é um cara que, sinceramente, incrível, e ele não vai achar ruim eu chegar e falar assim, amor, dá R$100 aí pra eu comprar uma brusinha ali? Não vai. Mas eu não vou conseguir não ter o meu dinheiro. Entendi.
Entendi, Eu tenho as minhas responsabilidades com a minha família. A minha mãe depende 100% de mim. Então, algumas pessoas da minha família dependem de mim. Às vezes não só financeiramente, mas emocionalmente também. E eu jamais conseguiria, tipo, parar e falar assim, agora você vai ter que pagar a mesada da minha mãe aí, viu, meu amor? Ele pagaria. O mais incrível é que ele pagaria. Mas eu não consigo. Pra mim, é muito... Eu ter a minha independência é primordial. Entendi. Eu não largaria. E pra mim, não ter um emprego é me tornar dependente do Lucas. E é uma coisa que, apesar dele ser incrível, eu não quero que isso aconteça. Mas deixa eu te fazer a pergunta aqui. Vocês falaram de filhos, por exemplo. Vocês já pensaram em algum momento talvez parar, né? Sim. Talvez. Já passou pela cabeça de vocês, tipo assim, se eu não estivesse trabalhando em navios, o que eu poderia estar fazendo? Já passou pela cabeça? Ah, muitas vezes. Pra mim, passou muito. Eu não faço ideia. Pra mim, passou muitas vezes. Como eu falei, esse lance da sonografia, né? Que é uma paixão. Já pensei em trabalhar nisso. Mas a gente, desde que se começou, assim, se entendeu como casal, a gente sempre tem um lado financeiro muito trabalhado, assim. A gente tem uma educação financeira que a gente foi evoluindo juntos. Então, apesar da gente parar e pensar, né, parar de embarcar, a gente tem projetos também de ter uma outra fonte de renda, né? Abrir um negócio, abrir qualquer outra coisa. Entendi. E aí, assim, claro que é difícil, vai ser complicado, como sempre, mas é o sonho, eu acho, de muitos mercantes, né, que a gente conhece. Eu vou parar, vou criar um negócio em terra. Mas a gente se programa financeiramente para isso, sabe? Por exemplo, o lance do filho. Se acontecer, vai ser meio que uma surpresa. Porque a gente não tá... Vocês não estão se programando pra isso. Mas não tá evitando. Entendi. Mas se acontecer, vai ser uma surpresa que a gente quer. Uma surpresa boa. Uma surpresa boa. E aí vai ser a hora que a gente vai querer parar. Porque a gente quer participar da criação da criança, entendeu? Pelo menos durante um ano. Aí depois que já começou a andar, a falar, e se eu tiver uma rede de apoio que eu sei que eu vou ter, principalmente da minha família, da família do Lucas também, que são pessoas que gostam, né, de crianças e tudo. A minha mãe, Deus o livre. Mas eu não quero... Sabe, tá a bordo quando meu filho der o primeiro passo. Entendi. Eu não quero estar a bordo quando ele aprender a falar vovó antes de mamãe. Essas coisas assim. Entendi. E a gente se prepara financeiramente para isso. Hoje, graças a Deus, eu e o Lucas, se a gente quiser parar, a gente tem renda para parar 1 ano, 2 anos e ficar tranquilo em casa. A gente consegue, entendeu? Entendi. Mas a gente se programou para isso. Sim. Não é só viagem e gastar. A gente se programa muito para as coisas que a gente... Porque a gente age muito no... lifestyle porque a gente age muito no impulso, nesse lance da viagem, principalmente. Mas é porque a gente sabe que a gente tem recurso para isso. Senão, a gente talvez não fizesse essas loucuras assim, entendeu? Entendi. Dá para juntar dinheiro embarcado, não, pelo amor de Deus. Muito tempo embarcado. São 2 não tem como aqui, né? gastar. Nem só pelo salário, mas pela vida mesmo. A gente para metade do ano, né? Então, essa parte da metade do ano que a gente está teoricamente parado, a gente economiza o máximo. A gente junta o maior dinheiro que tem. Beleza. Mas eu acho que a maior dificuldade também, Rodrigo, de ter um filho, ter esse projeto aí, é que a gente sente como marítimo, né, a necessidade. A gente é muito família, então a gente sente a saudade de casa, sente a saudade do afeto. E eu acho que essa quebra de expectativa e sempre se moldando vai fazer com que a gente tenha essa dinâmica aí também de uma forma parceira, né? Como a gente faz tudo na vida. Entendi. Pô, legal, cara. Pô, legal. Vamos fazer o seguinte, vocês querem falar mais alguma coisa aqui? Tá pensando em abrir para as perguntas agora que a gente fez no Instagram? Beleza, tá. Vamos lá. Pode abrir, vamos lá. Vocês têm alguma aí? Não sei se alguém falou alguma coisa. Deixa eu pegar meu celular aqui pra gente... O meu tá gravando ali. Pra gente perguntar aqui, ó. Seu celular tá por aí? Não tá, tem que ser o do Lucas. Vou pegar meu celular que tá quebrado, cara, infelizmente. Tá legal, teve umas perguntas legais aqui. Também. Tem aqui também. A gente pode começar com a tua, tem algumas perguntas legais. Aí também, beleza? Tá. Vamos lá. Quando será que eu vou ser titio também? Ó, quando tem alguma briga, resolvem só na folga ou embarcado mesmo? Isso eu achei uma pergunta interessante. Isso aqui é a pergunta de um mercante também, que eu acredito que a namorada dele, ou esposa também, não tenho certeza, que também trabalha a bordo. Vocês deixam essas brigas chegarem quando vocês já estão embarcando assim, vocês tentam resolver tudo em casa para poder embarcar. Pra falar a verdade, eu e o Lucas, a gente nunca teve assim, uma briga muito séria, a ponto assim, de precisar de uma DR imediata. A gente já brigou, obviamente, né? Por exemplo, a gente teve uma discussão
no último embarque que aconteceu no último dia, prestes a ele embarcar. Na Foi, folga, cara, na folga. Na folga. Na folga, os dois de folga. a Tipo, gente os dois de brigou folga, antes de ele ia embarcar no outro dia e a gente teve uma DR, assim, meio que foi algo que a gente teve que pensar muito e conversar muito, mas a gente não quis fazer isso quando estava a bordo. A gente conversava sobre o assunto, mas eu falava, não, quando eu chegar em casa, Então, a legal. gente vai resolver, porque não dá, tem coisas que tem que ser olho no olho. A gente até tenta, né, amor? A comunicação é muito falha mesmo. Agora esse embarque foi horrível, porque meu horário de serviço era totalmente diferente dela, então eu mandava uma mensagem agora, tá entendendo? No calor do só via no momento, outro ela dia. via no outro dia, eu respondia 3 dias depois, aí assim, ficava Imagina, complicado. ele tirando serviço de meia-noite a meio-dia e eu de 8 da manhã às 16. Eu saio 16 horas, ele tá dormindo. Ele Entendi. vai pegar serviço meia-noite, eu tô apagada. A gente quase não se falava. Aí quando ela acordava, Em tava de tempo serviço, real, não, dava, entendeu? Não dava Era certo. muito difícil. Então vocês encontraram essa forma aí de lidar A com gente, esses problemas assim, né? a gente preferiu resolver em casa. Certo. Então eu vou falar o nome da galera aqui, tá? Depois vocês só comentam aí se vocês querem que eu tire. Essa foi do Léo Leitão. Inclusive vocês conhecem o Léo Leitão aí. Eu conheço, sigo ele. Sigam ele também no Instagram, Léo Leitão. Eles têm conteúdos de Conteúdo muito bom. mais mercante, né? Até mais do que eu. Eu falo mais de outras besteiras. Vamos lá. Essa aqui é engraçada. Será que em casa também vocês usam os termos náuticos? Muito. Isso é legal, Não Tipo, avante ao pé da janela. Não sei se entendi o pé da janela aqui, mas enfim. Ao pé da janela, eu não sei não, mas na boca da Dala a gente usa. O que é na boca da Dala? Tá na boca da Na Dala. marca, cara, Na várias marca. coisas. Tá pegando. O que é na boca da Dala? Na boca da Dala é tipo assim, por exemplo, aqui embaixo do prédio tem uma padaria. Pô, a padaria é bem aqui na boca da Dala. Ela pode ser Você uma não vai lá, referência, né, que é entendeu? perto. Tipo, nesse sentido Entendi, assim, de entendi. ser... Tem vários sentidos, na verdade. Cara, tem outras coisas também que a gente fala, Tem mas muita é principalmente no começo, né, amor? Quando a gente tá desembarcando assim, a gente vê muito navio, a gente parece que eu tô no navio ainda, Uma conversando com o coisa que eu maquinista. tento me policiar Engraçado. muito é palavrão. Porque a bordo eu chamo muito palavrão. Muito palavrão? Muito. Entendi. O pessoal fala muito palavrão a bordo. Aí eu penso que eu não tô falando também. Aí eu tenho que me policiar, porque na casa da minha avó, ela odeia qualquer palavrão. Aí eu tenho que dar uma segurada, assim, pra... Entendi. Cara, eu me seguro nas brincadeiras. Nas brincadeiras sórdidas e na sacanagem, que qualquer coisa é motivo pra falar uma besteira, tá entendendo? Entendi. Entendeu? Órgão genital, tudo vira órgão genital a bordo, gente. Eu não sei que diabo é isso. Todo buraco é uma coisa Cara, tem essa e coisa, toda coisa. cara. Não é um negócio Cara, louco. eu não entendo por que as pessoas de bordo gostam tanto de falar do fiofó, velho. Eu não sei também, cara. Mas é engraçado, Mas É. tudo resume ali, Nossa, entendeu? sacanagem. Essa pergunta foi do A Palmeirim. Não é isso? A Palmeirim, exatamente. Muito obrigado. Boa pergunta. É muito bom, muito Porque bom. É isso mesmo. Porque, Muito cara, tem gente interessante. que, tipo assim, fala termos náuticos, eu até... Não sei se já comentei em algum lugar isso aí, mas eu tenho um chefe que ele fala, tipo, estou atracando pra esposa, tá ligado? Tipo assim, atracando talvez não, mas sei lá, fundeando. Fundeando. Tô aqui na engraçado. Barra do Rio de Janeiro, tá ligado? mas as Tipo assim, ele é pessoas- bastante descritivo nas coisas que ele fala com a esposa. A minha mãe, técnico. por exemplo, é engraçado, que às vezes eu ligo pra ela, vocês estão fundeados? Minha mãe também. Elas já aprenderam Porque já. a Elas gente também já ensina um aprenderam. pouco, porque Entendi. as pessoas que estão pra ao nosso explicar, redor né? têm que Pra saber Isso é o uma que coisa legal, senão... ó. Próximo vídeo do canal, se tudo der certo, aí vai ser sobre palavras que a gente usa a bordo, assim, que são engraçadinhas. legal. Engraçadinhas não, são só diferentes, né? A gente usa coisas diferentes pra falar coisas mundanas. Não, mas Agora- tem gente que é Ficou viciada. confuso Tem gente essa que é porra aí. Agora viciada. tá né? Vamos pegando, falar a gente assim. usa muito isso. Tá pegando, Tá hein? pegando. Tá pegando pro teu bordo aí, rapaz. O que foi que tu falou, cara, no restaurante? Que eu falei assim, amor, ele não sabe o que tu falou. Eu vou lembrar aqui depois. Mas é engraçado, recentemente a gente encontrou com o comandante, muito amigo do Rodrigo. Muito amigo do Rodrigo, e a gente marcou com ele um horário. Ele chegou um pouco atrasado, ele falou, pô, aí eu fugi um pouco do ETA e tal, não sei o quê. Aí, tá Eu disse, vendo? meu Deus do céu, cara, como assim? Tem os caras que usam essa parada constantemente, Tá assim, bem né? enraizado, tem gente que é bem enraizada. A gente não é muito, não. Legal. Quem vai na lotérica paga os boletos? Esse é do Leandro Wood Sampaio. Ninguém, quem gente, que pelo vai na amor de lotérica Deus. ainda, bicho, com Pix É tudo e digital. tudo. Ninguém Pronto. paga Tudo no mais. cartão de crédito pra ganhar milhas. Isso, exatamente. É pra viajar. Pra viajar. Exato, pra viajar. Vamos ficar pagando passagem? Não. Vamos pra próxima aqui, ó. Fala esse daqui, amor. Pá, pá, pá. Esse aqui. Tem a pergunta boa aí? Tem um aqui legal. Tem. Esse daqui, ó. Perguntaram aqui, foi o... É até um Fala o amigo nome do da pessoa Lucas, aí. ele tem um Instagram de economia e viagens. Isso. E ele perguntou se a gente pensa em largar a carreira pra ser criador de conteúdo. É o Otacílio. Abraço, Otacílio. Não, gente, de forma alguma, assim. É. Pra isso, não, né? A gente gosta, é mais Na lazer, verdade, por a gente enquanto. publica
porque a gente tem uma vida diferente e muita gente é curioso para saber como é o nosso dia a dia, como é a bordo. E, enfim, a gente começou meio que na brincadeira, né? Usar esse Instagram. E aí, assim, mas só hobby. Por enquanto é só hobby, Eu vou até deixar aqui viagens. embaixo aqui, o Lucas e a Carla, eles têm um Instagram chamado #Embarcados, que eles falam sobre as viagens dele, esse lifestyle aí de mercante. E por isso que ele falou de criador de conteúdo aí, pra quem E não sabe. tem Vou uma deixar aqui outra- embaixo ali os links. Tá, tem uma outra pergunta também do Felipe aqui, Felipe Albuquerque, meu Meu irmão. cunhado. Teu irmão? É, meu irmão. Ele perguntou qual é a melhor coisa e a pior coisa de trabalhar embarcado. Boa. Acho que cada um aqui podia responder essa, né? Tá bom. Porque eu acho que é bem subjetivo, né? Olha, eu acho que a pior coisa de trabalhar embarcado é a distância mesmo, assim, você... Ali é meio que um metaverso, né? O metaverso. Você fica... cara, é uma outra vida. Eu embarcada, apesar da personalidade ser a mesma, embarcada você é de um jeito e em casa é de outro. Então, essa coisa de não ter o convívio social... A gente é muito família, eu gosto muito da minha família, de ver, sabe, o pessoal no churrasco no final de semana. O aniversário de fulano. Pô, eu quero conhecer, meu primo nasceu já tem 5 meses, cara, eu ainda não Ainda conheci. não foi. E isso pra mim é a pior coisa de trabalhar embarcado. E a melhor coisa? A melhor coisa pra mim é ter essa liberdade dos 2 meses de folga, né? Pronto, beleza. Pra mim, o melhor. Show. Pra mim, melhor coisa, eu acho que é também a liberdade. Também concordo com isso. Eu gosto, né, dessa vida dinâmica. E a pior, cara, eu acho que é, às vezes, a gente não ter um vínculo emocional com algumas coisas. Por exemplo, com a família, com amigos, entendeu? Eu até tô com um praticante agora recente, e aí eu falei pra ele que isso ele ia sentir muito, sabe? A dificuldade de você criar alguns laços e reforçar outros. Tá entendendo? Você se afasta muito de amizades, porque a dinâmica da vida não te permite participar de alguns eventos que normalmente as Sim. pessoas de terra participam, né? E da família também. Então, é uma jornada que é boa e ruim ao mesmo tempo, que é um autoconhecimento. Você sempre volta a fazer algumas coisas, perde interesse em outras, entendeu? Então, pra mim, essa é a parte que eu acho mais difícil, assim. Mas o melhor é isso, é a liberdade de poder fazer, ir e vir. E eu acho pra que- mim hoje Putz, é o melhor. Pra mim hoje é o melhor. eu concordo contigo com a liberdade. Pra mim, a melhor coisa é a grana nesse sentido. Que, tipo, Sim, vamos falar que assim, é o que- não salário milionário assim, mas é, tipo assim, muito bom. É o que proporciona, né? Exatamente. O dinheiro proporciona, né? Tudo isso. Então, O que eu ia falar? E o pior? Sim, o pior, cara, eu acho que é essa coisa da não liberdade, essa que é a parada. Eu me sinto meio preso na vida, sacou? Tipo assim, tô gravando um podcast aqui, aí eu falo assim, pô, seria maneiro ter uma luz aqui. Pô, eu não posso comprar essa porra amanhã, sacou? Ou então eu não posso chegar ali, Tá. ou então, tipo, como você falou também, O sushi. do sushi, o cara, entendeu? Então, assim, então, eu acho que essa falta de liberdade quando você tá embarcado, principalmente agora durante essa... Eu vou mutar essa palavra depois, tá? Mas a pandemia... o algoritmo não pegar. E eu acho que é isso, entendeu? O fato de você não poder ir pra terra, fazer as coisas e tal. Antigamente era mais tranquilo, né? Mas, Na verdade, pra você ver, né? Resumindo, a gente ama a liberdade e odeia ficar preso. Que é a mesma coisa. É verdade. É o trabalho que todo mundo queria, né? Ter todos os dias do ano de folga, ganhar o que o marítimo ganha. Sim. Sem precisar embarcar. Vamos lá, tem uma pergunta boa aqui Sei que também, ó, existe isso. de relacionamento. Eu acabei de perder aqui, fiz a cagada aqui. Mas era uma pega... Pronto. Alexandro. Não é uma pergunta, mas eu vou puxar a pergunta aqui. O bom é que eles trabalham em navios diferentes. Se fosse na mesma embarcação, acho que não rolava. E aí, seria melhor embarcação igual ou embarcação A gente diferente? conversou sobre isso recente, não foi, amor? Foi. Na verdade, eu tive uma oportunidade, né, de poder tentar embarcar junto com o Lucas. No mesmo navio? No final do ano passado, quando abriu uma vaga de subchefe lá no navio dele. E é igual eu falei, a gente tem alguns objetivos profissionalmente diferentes. Então, hoje, pra mim, não seria viável essa questão, porque o meu foco é profissional. Eu quero ser uma excelente subchefe. Então, eu acredito que Futuramente chefe, né, amor? eu Chefe é acredito chefe, que né, mãe? no navio eu tenho essa experiência melhor. Eu trabalho numa empresa que ela me dá, como é que se diz? Ela Indicativos, assim, de me que, vê sim. como uma futura chefe de máquinas, entendeu? Provavelmente vou ser a primeira chefe de máquinas mulher da empresa nos navios. Olha que legal. Então, isso é um diferencial. Então, o meu objetivo meio que vai diferente. Mas se a gente chegar num ponto que vê que o nosso objetivo principal é ficar junto, 100%, a gente vai tentar fazer Mas assim. tá, Não, e vou nosso falar de objetivo relacionamento, seria assim. Tipo, seria mais interessante se você pudesse ter essa questão profissional e você também.
Se a questão profissional não fosse uma questão, você acha que com seria certeza, a gente ia embarcar melhor juntos, junto? cara. A gente ia embarcar Com juntos. certeza. Porque, assim, ó, nós somos muito colegas de vida, né? E amigos, muito. E a gente trabalha em setores diferentes, entendeu? Muita gente ia falar, vocês iam enjoar um do outro. Cara, não seria bem por aí. Porque a gente teria uma rotina de bordo, né? Bem diferente. Mas sabe bem aquele lance separada. do final do serviço, você encontrar a pessoa e conversar? Entendi. E falar? Tipo, entendi. Entendeu? Isso a gente... Vocês não trabalhariam juntos, exatamente. Cada um teria a sua responsabilidade, então, sua área Exatamente. diferente, né? Então, pra gente seria muito bom, entendeu? E a gente valoriza um ao outro muito profissionalmente, né? É isso. Legal, acho que o legal do nosso relacionamento é isso. Um admira o outro. Que legal. Que é o que é bacana, né? Uhum. Beleza, mais uma aqui, ó. Conseguem bater folga... Aqui, isso que a gente já falou, né? Se vocês conseguem bater a folga no exato momento, o Elinho HR falou. Exatamente. Vocês conseguem mudar, às vezes? Isso também é outra pergunta que alguém me perguntou aqui também. Cara, foi o que eu falei pra ela. Se precisasse, cara, eu mudava a escala. Tem como? Hoje a gente pode possível, tentar, é possível. É Mas possível. hoje, como é 60 e eu sou 28, então a gente não tem muito esse trocar a escala. Entendeu? A gente vai se adequando ao que é proposto pra gente. Tu prefere a gente escala vai... de 28 em relação a 1460, já que você embarcou no curso? Total, cara, total. Eu prefiro 28. 28 dá tempo de você aproveitar, curtir, se especializar e voltar mais tranquilo, entendeu? Eu acho que dá pra curtir tudo. Dá pra viajar, dá pra fazer curso, dá pra fazer o que quiser. Boa. No 60 eu acho tempo demais e o 14 tempo de menos. O Primo Climatização mandou aqui, ó, essa pra mim, no caso aqui. Rodrigo, em algum momento da sua jornada você já pensou em abandonar por conta da solidão? Não. Não, mas eu acho essa parada interessante porque, assim, a bordo você tem um pouco de solidão, sim, sacou? Porque, assim, você tem colegas de trabalho, sacou? As pessoas moram em estados diferentes, sacou? São pessoas que, por exemplo, a gente, assim, que cria uma amizade, mas, putz, ele mora em Vitória, pô. Eu moro em São Paulo, por exemplo, sacou? É longe, quer dizer, não é tão longe, mas é longe, né? A gente não consegue pegar o carro lá e dar um rolê, né? Tipo, tem que ter uma viagem, sacou? Então, eu acho que a pior parte de ficar embarcado é justamente você criar amizades novas enquanto você tá em terra. Eu acho que essa é a pior parte. Nossa, isso é muito difícil, Tá ligado? cara. Porque Nossa. você vai sumir em algum momento, sacou? E vai sumir várias vezes no ano, eu acho. É uma das questões do autoconhecimento, né? Você lidar com a sua solidão e você ficar bem com isso. Tá entendendo? É uma dificuldade. Inclusive, Sobretudo, façam né? terapias Curtir essa todos os mercantes que todo mundo precisa, tá? Ninguém é normal, não. Terapia é muito bom, né? Eu não conheci um mercante normal ainda. Cara, e sabe o que eu fico pensando também? Hoje em dia, até as escalas estão mais tranquilas. Mas eu fico pensando, putz, na época que a galera embarcava um ano, putz. Mas tem um diferencial. Eu tive que ouvir isso, né? Quando eu fiquei 4 meses, quase. Eu tava no meu 80 e poucos dias a bordo, eu tive que ouvir isso do meu chefe. Porque antigamente era um ano, vocês reclamam. Ai, chefe, vá-se a merda. De verdade. Dá vontade de falar assim. Porque, cara, os caras ficavam um ano a bordo, mas passavam um mês em terra, ia para os Estados Unidos e curtia. Não era igual e eu acho que ele era hoje. mais maluco também, Porque antigamente... Né? Tipo assim, o perfil era diferente da galera, eu acho. Sim, e né? os portos hoje em dia estão muito otimizados, né? Você vai ali, descarrega, carrega em 1 dia, 2 dias. Antigamente não. Antigamente você demorava 1 mês para descarregar uma carga do navio e a pessoa passava esse 1 mês indo para terra, conhecendo lugares, curtindo. Então, é diferente, né? entendeu? Levava muita família para bordo também. Quando dava, né, amor? Eu acho que uma das coisas boas pra gente, mercante, né, que evoluiu muito é a comunicação. Cara, hoje a gente consegue se comunicar e saber pelo menos se a pessoa tá bem. Tá entendendo? A galera de terra, Putz, isso família, faz toda a diferença, né, cara? Fazer uma chamada de vídeo ali, rapidinho. Totalmente diferente. Faz toda a diferença. Inclusive, é um dos lugares que as pessoas mais choram. Na chamada de vídeo com os filhos. Eu já presenciei vários, eu sempre choro juntos, tá ligado? Vou até falar uma frase aqui do meu primo Tony, que ele sempre fala, que ele trabalhou embarcado também uma época, ele fala, é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Só que agora até ela vê. Só que agora ela vê. Se fizer a chamada de vídeo, ela vê também. O Guilherme Zims também tem um canal. Tô fazendo propaganda da galera aqui que gosta de... Pra quem gosta de navios, essas coisas. Ele botou aqui, depois de 9 anos rodando o mundo, metade do longo curso. Já não aguento mais. Porque longo curso também tem isso, né, cara? É mais distante ainda. O cara tá 9 anos nessa brincadeira. O que acontece, Rodrigo? Eu acho que sempre o vislumbre de algo novo faz você ter uma emoção a mais, entendeu? Quando o cara já tá, sei lá, 9 anos viajando o mundo, tá entendendo? Já visitou todos os países. Pra ele já não é mais algo novo. Entendeu? Pra ele, algo novo é, por exemplo, ficar numa fazenda, tá curtindo a natureza. Entendi, ordenhando a vaca lá, eu acho suave. que é isso que, né? É muito disso. Pode crer.
Galera, eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vocês têm mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver no meu celular. Assim, aqui. as perguntas que tem já foram coisas que a gente já foram falou, né? bastante, Perguntaram bastante muito aqui que a gente sobre já falou. filho. Gente, já falamos sobre Já isso. falamos sobre filho, né? Tem as perguntas de hoje aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o meu... Eu tenho muita dificuldade de mexer no meu celular, cara. Eu vou comprar outro, se tudo der certo. A gente já falou isso aqui. R. Lucas Santos. Esse eu vou ler só porque mandou um beijo aqui pra você. O Luquinhas, saudade do empurrador. Você conhece R. Lucas Santos? Conheço, Um cara. cheiro e um beijo. Ele, uma das coisas interessantes da gente falar. Um abraço, um cheiro também, Luquinhas. A Marinha Mercante, ela proporciona muitos encontros também. Ela proporciona muita solidão, mas ela proporciona muitos encontros. Do nada, você, sei lá, faz amizade com alguém na escola ou faz amizade com alguém em um outro barco e a Marinha Mercante, ela gira e do nada você tá de novo no barco com outra pessoa que conhece ou não. E eu acho que, assim, hoje eu encontrei muitas pessoas que são amigas da Carla, inclusive, que depois se tornaram amigas minhas, entendeu? E o Lucas é um desses exemplos. O Lucas tem uma história de vida maravilhosa, não cabe aqui, mas ele é uma pessoa de muita superação, entendeu? E eu conheci ele na escola. Ele estudou comigo, lá na EFON. Na época da EFON. E aí, calhou de, no mundo, assim, virar e ele, cai no mesmo barco que eu tava. Só que, como ele tava treinando, entendeu? Meio que deu uma breve instrução ali pra ele, uma familiarização. E aí, cara, uma pessoa que você já gostava em terra, mas não tinha tanto contato, quando vai pra bordo, tudo só se intensifica, entendeu? Então a amizade ficou mais forte ainda. Pô, que legal, muito legal. É muito muito bacana isso. legal. Eu acho que é isso, assim, né? Que a Marinha Mercante, como só existem 2 escolas, né, que formam pessoas aqui no Brasil, acaba que fica um grupo fechado ali, né? As pessoas se conhecem mais, às vezes se esbarram em outra embarcação. E Então, às vezes isso é maneiro. O nome também, sabe? Às vezes você não conhece assim, trabalho embarcado, eu conheço fulano, meu Deus, eu estudei, eu embarquei. Acontece muito já vira isso. amizade por tabela também. Assim. Acontece muito isso. Legal, cara. Cara, eu só queria falar um detalhe aqui. A Carla falou agora do Ozon. Muita gente pergunta, né? Putz, como é que eu faço pra ser piloto de navio se eu tenho mais de 23 anos, por exemplo, ou maquinista? No caso, o Ozon não existe mais hoje, né? Tu já estudou alguma coisa a respeito? Eu não sei se vai voltar. Cara? Eu não sei. Acredito que não sei agora que o mercado está movimentando, né? Mas eles pararam justamente porque o nosso mercado ficou um tempo muito saturado. Tinha muita gente desempregada, né? Muito profissional bom se formando e não tendo vaga na Marinha, né? E agora que está voltando, eu não sei se de repente eles aumentariam o número de vagas da EFON ou se abririam essa janela para a zona, não sei. Então, para a galera que tem mais de 23 anos, eu acho que uma solução seria você ir para Portugal, sei lá, entendeu? Fazer escola em outro lugar. Né? Que tem lá a Infante Dom Henrique, se não me engano. Até me perguntaram isso aí recentemente. Mas, infelizmente, o Ozon não tá rolando mais. Não tá rolando. Só a galera da EFON. Pra oficial, né? Mas tem também outras oportunidades, tem outras carreiras também muito boas, entendeu? Hoje mesmo é uma coisa que abriu muito essa nossa visão, que é empregos, né? Para outras pessoas de outras formações. Em plataforma, ou, sei lá, como fiscal, Petrobras e tal, químico, entendeu? Tem a questão da marinharia, tem cozinheiros, taifeiros, muita gente às vezes não sabe que existe. Né? Porque às vezes a pessoa já quer entrar só como oficial, mas tem outras maneiras também, né? Tem outras formas de você também entrar nessa Inclusive, você entrando na Marinha Mercante como eletricista, como mecânico, você tem uma ponte para chegar ao oficial, né? Você não chega a chefe de máquinas, mas você chega até a primeira OM. Mas dá pra chegar. É um caminho um pouco mais longo, mas dá certo. Tá. Bom, vamos... 2 últimas perguntas aqui. Não fiz besteira aqui, mas vamos rapidinho aqui. Alguém perguntou, tá? Não vou lembrar, desculpe. Depois na edição eu consigo botar aí. Como é que vocês lidam com a ansiedade de trabalhar a bordo, essa coisa de desembarcar? Essa foi uma boa resposta, Boa. Não, eu acho que é o único recurso, né? Principalmente agora, depois do que a gente teve quarentenas, então a ansiedade, foi no pico, eu acho, todo mundo, né, geral. Então, o que salvou a gente mesmo. Como pessoa e como casal, né, amor? Sim. Foi fazer terapia. A gente começou Você já recente. fez terapia de casal ou não? Não. Só individual. A terapia é uma coisa que é muito acessível hoje em dia, né? Você vê que lá na empresa a gente tem a opção de... tem um aplicativo. Tem um aplicativo que é aquele Zen Club que o pessoal usa para fazer consulta. E, tipo, a empresa que eu trabalho, ela te dá um suporte. Eu pago muito barato para ter uma consulta com um terapeuta, entendeu? Pra estar contando o que você passa, enfim. O incentivo da empresa, né? É muito bom, nossa. Eu não sabia mental. que eu precisava até eu começar a fazer. É realmente
cuidadamente, sabe? E abordo também, eu vou responder um pouquinho que essa questão de ansiedade. Como a gente fica muito só, a gente acaba meio que se conhecendo muito. Eu aprendi a lidar mais com a ansiedade, me conhecendo até, que a terapia ajuda um pouco também, mas quando você se conhece, vai fluindo mais as coisas, assim. Você consegue trabalhar em você alguma coisa pra melhorar essa ansiedade. Você vai se permitindo também, né? Alguns nãos, alguns sims pra você mesmo, entendeu? Você vai se tornando seu melhor amigo. Então, assim, eu acho que esse autoconhecimento, né, é importantíssimo pra você como pessoa, tanto saúde mental quanto corporal, que é uma coisa muito difícil, né? Fazer exercícios e se alimentar bem. Mas a saúde mental te ajuda muito a ser uma pessoa melhor pra você, e a gente acaba sendo também num casal, entendeu? Uma coisa reflete na outra, entendeu? Que legal. Bom, último aqui. Já que você falou de exercício, essas coisas assim, ou sei lá, de saúde mental, o que vocês fazem a bordo pra poder se distrair um pouco do trabalho, né? No horário de folga? O que vocês fazem? Muita gente pergunta isso aí. Eu jogo pitoco. O que é pitoco? É um jogo típico de borda. Um jogo típico de borda. Ah, tá. É o tipo... Eu nunca joguei. É tipo um já vi. gamão, assim. é um dos ludo. quadrados. Isso, tem um morte. Tô ligado, tô ligado. Eu não sabia jogar, gente. Pitoco, eu aprendi a jogar nesse último bar que agora eu vou te falar. Nossa, eu jogava toda a minha raiva do dia naquela caneca ali, na hora de virar porque dá uma desestressada, sabe? Pitoco. Lá no navio que eu tava, o pessoal joga muito pitoco, dominó, e eu comecei a malhar, né? Eu não gostava muito de academia. Procurava fazer algum esporte ao invés de ir pra academia mesmo, porque eu sempre gostei muito mais, tipo, de jogar um tênis, fazer um boxe, muay thai, do que academia em si. Entendi. Mas esse embarque, especificamente, eu comecei a frequentar a academia. Tá gostando? E, nossa, muito bom, cara. Eu também começo. Várias vezes. Pra você ter, Várias vezes, a gente pra você ter várias noção, eu e o vezes. Lucas, a gente chegou aqui, a gente já foi pra academia 2 vezes. Mas isso Essa semana, a gente tá viajando, Ah, é gente. típico. É um A novo gente lifestyle. acorda um novo cedo lifestyle. pra Só veio trabalhar. pro Rio pra assistir os desfile das campeãs, não é isso? Isso, foi desfile das Tô campeãs. malhando. Acordei Isso aí. cedo pra Eu malhar. gostei, cara. Acho Muito que, massa. Pô, inspirador essa porra aí. A gente tem que pegar mudar essa- os tem que pegar hábitos, essa onda. cara. E você, Pela Lucas? Muito saúde bacana. mesmo. Cara, O que tu faz pra dar um rolezinho ali em Cara, embarcado? na frente das câmeras aqui, eu vou falar que eu malho, corro, tá entendendo? Leio vários livros, entendeu? Leio séries, assisto séries, né? Documentais e várias séries, mas, cara, principalmente assisto série como muita besteira, puta merda. Tá. É isso, chocolate, cara, adoro. É uma das coisas que eu acho que a borda é essencial. Isso. É um kit de sobrevivência, entendeu? Tem a ração, tem a balsa e tem chocolate. Cara, tem que ter, pelo amor de Deus. Entendi. É o único jeito de ansiedade. Essa é a vida real, hein? Isso é a Essa é a Globo. vida real. Beleza, gente. Pô, muito obrigado aí pela participação de vocês. Acho que a gente pode encerrar aqui agora. A gente que agradece. E, bom, pra terminar mesmo assim, né? Eu queria que vocês falassem alguma coisa aí pra galera que tá assistindo. Normalmente, a galera que assiste, gosta, né, dessa área marítima. Acho que a maioria da galera não é da área marítima, mas gosta, assim, tem curiosidade. Ou gostaria de ser, né? Gostaria de trabalhar nessa área. Vocês têm alguma dica aí pra dar nesse sentido? Pode ser geral, pode ser sobre relacionamento também de vocês. Vocês têm alguma dica nesse sentido aí? Pode ser da Maria Mercante também? Fica à Cara, vontade aí. Assim, Última mensagem pra a rapaziada. minha mensagem vai ser voltada pros jovens. Nossa, o tiozão, né? O cara que é jovem também. Não, mas é pra galera que tá meio perdida, entendeu? Assim, a galera que tá pensando em que fazer. É uma área que dá realmente muito retorno, tanto financeiro, né? Quanto da vida, de conquistas. Então, se a galera quiser aí se dedicar, eu acho que qualquer coisa que vale a pena, assim, pra encontrar uma profissão, eu acho que é um dos lugares que é bastante promissor, entendeu? Pra galera que é jovem, tá começando aí, não sabe pra onde ir, não sabe o que fazer, vai que lá tu se encontra, tá aqui, ó. O nosso exemplo. Tem um exemplo, cara, Vai acho que que você se um encontra. exemplo vivo disso. Então, eu já vou falar pra quem quer ter um relacionamento com um marítimo ou com uma marítima. Não desistam. Diálogo é tudo. Conversem. Não deixem de ter um relacionamento com uma pessoa, como acontecia comigo, por exemplo, a gente conheceu o Lucas, né? Quando eu conhecia um terráqueo que eu embarcava e ele dizia: tchau, querida, você vai embarcar com 20 machos? Não quero mais. Parem, tirem esse preconceito do coração de vocês, que a gente tá ali realmente para trabalhar. Mulheres de embarcados, não fiquem com ciúme dos seus maridos. Nós estamos ali trabalhando. Sério. É mais isso assim mesmo, pra galera... Tirar um pouco essa ideia da cabeça. Tirar um pouco essa ideia e ter mais leveza nos Eu relacionamentos. acho também, né, que tipo, o compromisso ali vale tanto... Estão me ligando aqui, ó. O compromisso vale tanto a bordo quanto em terra também, né? Se você tivesse... Exatamente. E, gente, dá trabalho tudo, dá trabalho... Qualquer coisa que você se dedicar dá trabalho, não adianta. Trabalho. Legal.
Gente, poxa, isso. muito maneiro. Obrigada, A gente que agradece o convite aí, Agradecido, Rodrigão. Obrigada, aí, o Rodrigo. Lucas e a Carla. Tamo junto, Espero que amigo. vocês tenham gostado aí desse nosso podcast. Dessa vez eu acho que o áudio ficou melhor, embora vi que clipou algumas vezes. Mas é isso aí, cara. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta aí, pode deixar aqui nos comentários, alguma coisa que eu não falei. Muito obrigado também por terem respondido lá as enquetes do Instagram. Beleza? Qualquer conteúdo também, qualquer coisa que vocês podem me procurar no Instagram, eu sempre A respondo. gente também, só procurar hashtag Vou deixar embarcados. também hashtag embarcados aqui na descrição, Carlos Luiz e o Lucas da Silva, né? Vou deixar aqui embaixo. E é isso, cara. Muito obrigado por assistir mesmo. O carinho de vocês aí é ótimo, adoro os comentários. E é isso, um beijo aí. E até a Tchau, próxima. gente. Obrigada. Valeu.